Começando mais um podcast Em Casa, eu sou o Cássio Rossini e tô com o Ilustre, meu companheiro de palco. De palco não, de mesa, né? É, velho. Ô, e feliz ano novo, né? Feliz ano novo, né, Pô, cara? velho, pra toda a nossa Boa. audiência aqui. Esse vai ser um ano pra ganhar muito dinheiro no mercado Sim. imobiliário, né? E para mostrar isso, a gente também quer entender um mercado global, né, Rodrigão? Pô, tem que entender o que tá acontecendo aqui no Brasil, mas a gente sabe que o Brasil também é reflexo do que acontece lá fora, né? Acaba seguindo muitas tendências dos mercados de outros países, europeu, né? Estados Unidos, China e tudo mais. Exato. E a gente trouxe a melhor pessoa aqui para falar sobre isso, né? Que é o cara mais global que já veio aqui no podcast Em Casa, né? Então, se você perdeu esse episódio, volta alguns atrás lá para, acho que Episódio maio, né? 70. Episódio 70. Episódio 70. Você vai entender um pouquinho melhor do que a gente está falando, mas a gente quis, para o primeiro episódio do ano, trazer o que está acontecendo no mundo para a gente ver como vai refletir no Brasil em 2024. A galera né? às vezes fica discutindo aí na internet o que está acontecendo no Brasil, né? Política, cenário de juros, mas muito do que acontece aqui é só reflexo do que está acontecendo lá fora. Então nada melhor Exato. que começar o ano Isso. sabendo o que está acontecendo por lá, né? E a gente vai fazer algumas perguntinhas de como investir na Europa, né? Como é que está o mercado na Índia, na China, na Quais as Alemanha, barreiras. com as barreiras, porque o cara que conversa com o mundo inteiro, com os principais players do mercado, C-level, né? C-levels, né? Das principais Exato. corporadoras, tudo do mercado todo. Então, reúne isso em eventos mundiais, né? Para debates. Então, não tem pessoa melhor para falar disso do que Exato. nosso querido amigo Gustavo Favarão. Obrigado. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos por me convidar aqui. É muito bom estar aqui hoje. Feliz ano novo para todo mundo aí em casa. Com aquela ressaca do podcast. Espero que tenham paciência para ouvir aí, mas eu acho que é ano novo, hora de começar novamente. E nada melhor que começar com o panorama mundial. Acho que é uma boa ideia. Fico feliz de ter a oportunidade de conversar com todo mundo aqui. É isso aí. A gente Cara. já falou da empresa dele, né? Que é o Sim. GRI Club. Quem quiser entender realmente a fundo sobre a empresa, todos O os que detalhes faz, e tudo mais, a gente falou bastante no último episódio. A gente vai citar um pouco aqui agora, para vocês entenderem também do que se trata, porque é um negócio bem diferente. Mas a gente Né? não vai entrar em tantos detalhes mais, né? Exato. Não seja preguiçoso, vai escutar Vai outro lá, episódio. porque o outro episódio é bom. E ele também é investidor do mercado imobiliário de maneira geral, né? Tem outros Né? empreendimentos aí, até deu É. sucesso porque a galera ficou querendo saber mais sobre os empreendimentos dele, de Airbnb e tudo mais. Nem vou falar muito Ele aqui, foi o senão primeiro já... que falou de Airbnb aqui, né? Foi sem querer ainda. Foi né? sem querer, porque a gente nem Tava sabia. no plano, né? A gente nem- tava gravando nem aí do rolou nada. no meu Airbnb, no meu Instagram, lá só veio uma galera que não sabia mais de Airbnb. Eu falei, pô, mas isso aí não é uma pessoa física, mano. Não é nada demais, são uns 50 imóveis só. Que isso? Tenho só 20 ali no mesmo prédio, mas tá tranquilo. Exatamente, Mas mas isso aí. ó, pra galera entender, né, Gustavo, explica um pouquinho o que é o GRI Club, o que você faz lá, só pra dar um contexto geral. aqui. Legal. De modo bem resumido, o GR Club é um clube de relacionamento que reúne os principais presidentes das empresas do mercado imobiliário do mundo inteiro. A gente tem membros de mais de 100 países, então eles são membros que pagam para ser parte de um clube que tem como prioridade número 1 colocar esses caras para fazer negócio. Num ambiente de relacionamento que é por meio de um evento, de uma apresentação, que a gente chama de soft introductions. E ao longo do ano a gente tem vários pontos de contatos. A gente faz coisa na Índia, no México, no Brasil, bastante coisa. Na Inglaterra, França, Alemanha, enfim. Tem um grande evento em Nova York. A gente reúne esses caras para que juntos eles entendam para onde o mercado está indo, etc. Mas no fim das contas para fazer negócio mesmo. E aí você tem mercado residencial. Quando eu falo mercado imobiliário, não é só residencial. É residencial, loteamentos, escritórios, industrial, logístico, hotéis, enfim, toda a cadeia imobiliária, shopping centers, etc. Então, ali é onde os que mandam no mundo, né? Praticamente. Eu digo que não é para entender as tendências, eles criam as tendências. Ali é o que ele De assim, ó, verdade. o que Eu já vai vi acontecer é muito isso. Né? O que vai acontecer é o que a gente decidir aqui. O que a gente quer que o mundo faça? Vamos lá, gente. É uma- Senta na mesa lá. Resumindo, é como se fosse um grande mastermind do mercado imobiliário global, eu diria, né? É. Porque assim, se o cara tem uma incorporadora, uma construtora, ele meio que precisa estar nesses eventos, eu acredito, né? Acho que é isso que vocês trazem, né, de valor. Eu acho que esse é o valor. Acho que o clube é feito para aquelas caras que não têm tempo. Aquela pessoa que não tem tempo para cuidar de uma das coisas mais importantes que existe para qualquer empresário, o Uhum. relacionamento. Então, o que a gente faz é uma curadoria ao trazer as pessoas certas no mesmo ambiente para trocar ideias e relacionamento ao longo de um período curto, seja um dia de evento ou um café da manhã, simplesmente.
Porque esses caras não têm tempo, e relacionamento é algo que exige manutenção, Exige. a gente faz um trabalho de curadoria, de fazer eventos tailor-made, ou sob medida para esses membros aí ao longo do ano todo. A gente fez mais de 300 eventos no ano passado, você tem uma ideia. Cara, É, então, acho que os caras estão sabendo o que está acontecendo no mundo. É uma né? grande responsabilidade É também. uma né? grande responsabilidade. Então, se você quer entender o clube de uma maneira melhor, mais, sabe, com mais detalhes, volta lá no episódio 70, porque agora a gente vai partir para o outro tema, né? Exatamente. E o Bora cara lá. aqui, meu, pra você ter uma ideia, viaja pra caramba, né? Não, ele mandou uma foto aqui que tem um controlador de quantas horas nos últimos 2 anos, foram 1.600 horas de voo. Isso Quantas voltas no mundo que ele dá lá? São 3 voltas no 3 mundo. voltas no mundo, cara. Dá 3 voltas no mundo de voo, velho. Você tá maluco. Como que tá a agenda nas próximas 2 semanas, assim? Só pra galera ter uma ideia. Eu vou O cara até falar- respirou fundo aqui. Cara, nas próximas 2 semanas eu vou agora para a Suíça. Tem um evento em St. Moritz, que é só para 130 caras. É um evento que Uhum. é de relacionamento, que até as famílias vão também. Legal. Depois eu volto, fico uma semana no Brasil, vou para a Índia depois. Aí volto, fico 2 semanas e vou para Londres. Essas são as próximas. Aí, ó. 4 Pra você semanas. que o ano já acabou, velho, o cara vai pular em 7 países. Não, Isso aí. os caras já estão comemorando o Natal, né? Já tá tudo parou, né? Agora é só depois do Carnaval, né? É. Tem muita Muito coisa chave. para acontecer pro Gustavo ainda. Então, você que é um cara que viaja muito, tá em contato com todo esse pessoal nos eventos, conhece muitos deles pessoalmente, né? Tem contato, né? A gente queria saber um pouquinho como que tá acontecendo no mundo. Não vamos falar de uma forma mais geral, Geralzão. mas depois a gente queria entrar em detalhes de alguns países para a gente poder entender o Claro. mercado em alguns países mais específicos. O próprio Gustavo estava falando aqui pra gente no começo do episódio, né? Que ele é um colecionador de histórias, né? E, Trabalho gostoso por conta disso. e eu imagino o quanto de histórias você não deve carregar aí dessa galera. Quais são as histórias que estão contando por aí hoje? Boa pergunta. É um bom ponto para começar. Quando eu estava brincando que eu coleciono histórias, é porque meu trabalho é um trabalho bom de conversar com os meus membros, conversar com os meus clientes. Eu sou CEO da empresa, então eu nunca esqueço de ouvir o meu cliente, né? Ele tem que ser entender o que está acontecendo a partir dele, né? E também conversar com todos os 200 colaboradores da empresa. Mas eu tento a todo momento entender o que está acontecendo e ouvir as histórias dele, as dores deles, e com base na dor do meu cliente é que eu vou promover o encontro dele com pessoas que podem ajudar ele com os problemas dele ou entender quais temas podem ser úteis para ele. Então, e a partir disso a gente acaba descobrindo o que está acontecendo no mercado, em muitas coisas, né? E acho que o fator mais interessante que tem, não interessante, mas um fator que está acontecendo com muita clareza, é que as transações, uma coisa que é uma grande diferença de alguns anos atrás, é que as transações, o capital flow que eles falam, que é um capital que sai dos Estados Unidos para ir para o Brasil, para a Índia, para a China, tal, ou que sai da Europa para ir para a Índia, da Ásia para não sei onde, isso deu uma parada. Isso tem muita correlação com a situação geopolítica e econômica mundial pós-Covid. Tem a ver com o conflito Rússia-Ucrânia, tem a ver com as inseguranças de Israel-Hamas, tem a ver com a questão da alta taxa de juros dos Estados Unidos e na Europa, o cenário inflacionário controlado. É tanta coisa acontecendo que o investidor internacional, que antes tinha um apetite maior pelo risco, ele está muito mais conservador. Então, o que acontece? Você não vê, por exemplo, no Brasil, ou mesmo no México ou Índia, um volume alto de investidores de fora, pegando um avião e indo para lá investir. Então, hoje em dia, você tem o investidor americano está muito mais focado nas oportunidades dentro do próprio mercado dele e o europeu dentro do mercado dele também. Isso vai mudar? Vai mudar em breve. A partir do momento que começar a cair a taxa de juros nesses 2 países, e lembrando que a taxa de juros é quanto custa o dinheiro. Então, se hoje em dia o juros está alto nesses mercados, é justamente para que você faça com que a economia segure um pouco, não acelere tanto, para que segure a inflação, para que gere desemprego, inclusive. Né? A gente fica lendo nas entrelinhas o que eles querem que realmente haja uma pequena recessão, não chega a ser uma recessão de verdade, mas que a economia se arrefeça para que com isso a inflação diminua. E com isso vai começar a cair a taxa de juros. Mas eu acho que é uma coisa para acontecer ao longo de 2024. Eles ainda estão com a casinha fechada, digamos assim. Sim. todo Isso foi mundo. meio que um resumo de 2023 também, você acha? Assim, Eu acho que eu diria que sim, em termos de capital flow, em termos de movimentação de dinheiro pelo mundo do mercado imobiliário, certamente esse é o principal resumo, eu diria. Você poderia adicionar isso, depois a gente pode falar um pouco do que aconteceu em cada mercado, porque cada mercado tem sua especificidade. Mas para nós aqui do Brasil, é uma coisa que eu, às vezes me pergunto, né? O GRI Brasil, a unidade Brasil, representa só 20% do business mundial nosso, né? Então, o fato de eu ser brasileiro, de eu estar aqui, não quer dizer que a gente é uma empresa brasileira. A gente é uma empresa
com gestão brasileira, dos sócios brasileiros, mas que é muito mais forte lá fora. A gente tem, por exemplo, na Europa, representa 60% do mercado nosso. Né? Iniciou na Inglaterra, né? Iniciou na Inglaterra, exatamente. Então, a gente acaba tendo uma exposição lá fora grande, mas aqui dentro eu sempre sou perguntando, e aí, os investidores de fora, quando que eles vêm para cá? Quem está vindo para cá? E eu repito novamente, há 12 meses eu falo, nunca vi tanto desinteresse pelo Brasil. Sério? Desinteresse? Desinteresse. Zero. E aí o pessoal do Fla-Flu, né, Bolsonaro, Lula, aí os lulistas falavam, não, é por causa do Bolsonaro que eles não querem vir. Aí os caras do Bolsonaro agora falam, por causa do Lula não quer vir. Não tem nada a ver. A gente só olha para o nosso umbigo. Não tem nada a ver com o Brasil. Obviamente que um governo mais saudável, com contas mais ajustadas, com menos corrupção, ajudaria. Mas você poderia ter aqui agora, sei lá, escolhe o melhor presidente da sua história aí, como presidente aqui. Não iria existir um alto interesse do mercado internacional em aportar dinheiro aqui. Quem está colocando dinheiro aqui vindo de fora? Quem já está aqui há muito tempo, como a Brookfield, que é o maior investidor internacional no Brasil hoje. Mas eles estão aqui há 100 anos. Eles já viram de tudo. São quase brasileiros já. Não, eles são brasileiros. Já são sangue nos olhos, já É ligado entendeu. por brasileiros, entendem e tal. Mas o novo cara, um novo fundo de private equity que vai olhar para o Brasil e falar, vamos investir no Brasil. Não é nem o Brasil, não é nem na Índia, não é nem no México. Está bem devagar, mas isso não tem tanto a ver com o contexto doméstico. Parem, Fla-Flu, não tem nada a ver com isso. Obviamente, vamos melhorar e vamos voltar à reforma administrativa, reforma tributária, vamos fazer. Mas não é isso que vai mudar a realidade do que está acontecendo por aqui, não. O cara pensa no investidor de fora. O cara olha para o Brasil e fala assim, pô, se você fosse olhar só número, por exemplo, investir na Argentina seria excelente. Mas você fala, puta, e o risco? Né? E tá a inflação altíssima, a taxa de juros altíssima, mas se você olhar só o número, seria bom. Olha para o Brasil, 13%, legal. Mas, pô, arriscado, não conheço o mercado. Pô, o americano tá pagando 5% ao ano. Vai ficar parado o dinheiro lá. Vai ficar parado em em dólar. Aí você fala assim... eu vou me pegar um avião para Buenos Aires? Não vai. Vou para São Paulo, pegar naquele trânsito para entender São Paulo, para entender o que é 13º, como é que a CLT funciona, imposto cada dia muda, insegurança jurídica, nem o passado você tem certeza mais do que vai ser. Para que eu vou tomar esse risco todo, cara? Só brasileiro mesmo que cai nessa. Só os malucos aqui. Por que eu tô investindo no Brasil, velho? Eu também não sei, pô. É porque eu só conheço isso mesmo. Não, agora deixa eu fazer um... Você tá acostumado a sofrer. Eles pararam, abre oportunidade pra gente, né? Cara, eu aí então, é que tá, vai parecer que eu sou contra investir no Brasil, e pelo contrário, viu? Tanto que o meu dinheiro, pessoa física, eu tenho muito investimento aqui. Porque eu acho que o Brasil tá barato. Então agora é um outro ponto. O outro lado. Eu entendo o americano que não quer pôr dinheiro aqui. Eu entendo, eu também não colocaria. Mas eu, sendo brasileiro, entendendo o que é Brasil, entendendo onde estão as oportunidades, acho uma puta oportunidade no Brasil. Bela oportunidade agora. Eu acho que a oportunidade existe de maneira muito clara. E o grande ponto é que a gente tem que tomar cuidado só para não errar nas escolhas desses investimentos, né? Mas fora isso, eu acho que o Brasil vale muito a pena como investimento, né? Eu tô em real, eu não tô em dólar. É diferente. O Brasil tem muito upside, né? Muito. Tem muito a evoluir. Você sabendo ganhar dinheiro, o Brasil é muito mais fácil de crescer financeiramente em termos de investimento do que fora. E imóvel no Brasil, se você parar e fazer uma análise, ele não está caro. O imóvel não está caro. Ele é um bom investimento. Parece que está muito caro hoje, né? Porque subiu tanto o preço nos últimos anos aqui, pra gente. Mas eu duvido que você vai comprar um imóvel e perder dinheiro. Se você comprar corretamente, assim, é raro hoje em dia. Tem que ser muito ruim. Você tem que fazer muita cagada. Rodrigo, não tá caro, a gente que é pobre, né? Eu acho que também pode ser isso. Não tá faltando uma renda em dólar. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Não tá caro, só não é para você, amigo. mas eu acho que os juros no patamar atual também atrapalham muito. Porque a Selic no patamar atual, por mais que esteja em movimento de queda, isso para chegar nos juros do financiamento imobiliário, que está, de certa forma, ligado à Selic, obviamente, demora mais um tempo. Então, quando você vê um juros que cai, hoje em dia você vai pegar um financiamento a 11%, é uma parcela X. Se você pegar 9%, dá muita diferença. Você olhando na pirâmide, nossa, você consegue trazer muito mais gente para dentro do processo de compra se você baixa os juros. Por isso que todo mundo fica batendo. Especialmente as incorporadoras batem tanto que tem que abaixar os juros. E eu acho que a hora que abaixar vai voltar a ter um volume maior de compras, com certeza. O que a gente esquece, se você compra imóveis para investir, você às vezes tem que lembrar que hoje em dia existe a portabilidade. A hora boa de comprar é a hora que está todo mundo sem conseguir vender. Agora, por exemplo, está mais difícil vender imóvel, né?
Então, você sempre acha alguém mais apertado que está querendo vender. Então, você vai comprar bem o imóvel. Essa é a principal regra. Você tem que comprar bem. Aí que você vai ganhar dinheiro. Acaba sendo um paradoxo, né? Você está comprando com uma taxa de juros alta, mas quando os juros baixar, Exato. esse mesmo imóvel vai estar muito mais caro. Né? Exato. Aí, quando cai a taxa de juros, você faz a portabilidade. Sim. Acabou. Então, você calcula ali que por 1-2 anos você vai ter que pagar um pouco mais naquela parcela, se você tiver condição. Depois você vai pular para baixo. O juros alto também dificulta também a capacidade de crédito, né? Porque Sim. diminui. A pessoa, ela poderia pegar 1 milhão, com juros altos ela só consegue 700, né? Então, Exato. diminui um pouco você vai ter essa sempre capacidade. essa balança aqui, né? Juros e valor dos imóveis. Aí você tem que achar esse ponto ideal, né? Entre esses dois fatores, né? Eu tenho uma frase do Ronaldo Dantas lá, que ele sempre fala: qual o melhor momento para comprar um imóvel? Agora. Ele falou: foi ontem. É verdade. Eu gosto. Né? Então, Eu sou suspeito. Eu acho que vale E muito a olhando pena. para esse cenário lá fora, cara, você acha que os juros é o principal fator? Você acha que a hora que os juros voltar a baixar, vai voltar dinheiro para tudo quanto é lado? Ou ainda tem outros fatores aí que pegam bastante mundialmente falando? É difícil dizer, né? Pô, a gente acabou a pandemia da pandemia. Aí o Putin decide invadir a Ucrânia. Puta que pariu, cara. Acabou, vocês lembram? Isso foi em março. Sim. Foi em março de 2022, né? Foi em março do ano passado, do ano retrasado. Pô, março o Putin invade, logo após a pandemia. Aí depois, quando começa a ficar um pouco melhor, vem toda essa questão de recessão nos Estados Unidos e Europa. Aí quando parece que talvez vai melhorar, aí Israel e Hamas. Então é difícil dizer se é só isso, mas o cenário geopolítico instável, somado a questões econômicas de juros, pega muito. Então mas não é só a questão dos juros, né? Porque Não. às vezes o pessoal pode achar que, vamos Muita esperar os juros volatilidade. baixar lá fora, a hora que baixar eu vou entrar em algum investimento. O investidor, ele pega na planilha, ele coloca o risco em cada coisa que ele vai fazer ali. É o risco país, é o risco juros, é o risco não sei o que lá. Quando você começa a ter coisas que você não consegue mensurar o tamanho do problema, que é eles chamam de volatilidade muito alta, é isso. Você não sabe o tamanho da merda. O que vai acontecer com Israel, com o Hamas? Você vai espalhar pelo Oriente Médio inteiro aquilo ali. E aí? Né? Tem muito dinheiro ali. Você vai ter intervenção do Ocidente, você não vai. Vai ter uma guerra, sabe? A China vai invadir Hong Kong, aproveitar. O que vai acontecer? Então, esses são os papos que eu ouço bastante assim. Enquanto a gente tiver uma clareza, cara, eu vou jogar na defensiva. É que nem o time de futebol XYZ aí, cara. Tem que se fechar. Tá tomando bola nas... Cara, se fecha a casinha, não toma gol e tenta fazer um gol ali de vez em quando. Então, os caras são nessa pegada. Né? Então, você sente que o mercado tá esperando um pouco algumas decisões. Eu acho que tá esperando a água limpar um pouco, né? Mas, não obstante, se você olhar dentro do mercado dos Estados Unidos, por exemplo, tem muita transação acontecendo, assim, então prédios e prédios sendo comprados e vendidos, assim, está acontecendo muito movimento do que a gente chama de distressed assets. São aqueles prédios que tinham como proprietários um fundo, por exemplo, que ao comprar aquele prédio, assim como você compra a sua casa, você financia lá no banco, vai no Bradesco e pega lá 80% de financiamento, por exemplo. Esses fundos nos Estados Unidos é muito comum, eles faziam o quê? Eles iam lá, pegavam financiamento no banco, não de 80%, de 95%. Com juros flutuantes, porque era juros baixos naquela época. E ninguém esperava que fosse subir tanto juros assim. O que acontece agora? A parcelinha desse... Aumentou pra cacete. Aumentou, dobrou, triplicou. E, ao mesmo tempo, o prédio que antes estava cheio de inquilino, prédio de escritório, eu estou falando, por exemplo, estava cheio de inquilinos, o pessoal trabalhando de casa. Então, está mais vazio. A inflação fez com que o custo de fazer a gestão daquele prédio ficasse mais cara. Então, você tem o serviço da dívida subindo e você tem que refinanciar a dívida agora, que vai piorar ainda mais. E cada tempo lá, de acordo com a lei lá, de financiamento, você pode refinanciar, depende do seu contrato. Então, o que está acontecendo? Tem muito cara que é dono de um prédio inteiro, só que ele colocou pouco dinheiro, está muito endividado, o banco tem que pegar de volta, porque ele não vai conseguir pagar as parcelas. O que o banco faz? O banco vai virar uma imobiliária, como aconteceu em 2008? Vai para leilão, vai tentar vender, vai empurrar para alguém. Quem está comprando hoje os imóveis em Manhattan, por exemplo, muito, não são os fundos de private equity, são os family office. São as famílias com muito dinheiro e os syndicates, que eles chamam, que são os caras, sei lá, pega a igreja dos judeus lá do sul de Manhattan. Eles se reúnem 40 caras lá e compram um prédio de X milhões lá e comprando com desconto de 50%, 60% de desconto. Caraca. Isso está acontecendo desde... Eu estive lá em maio do ano passado. Isso já estava acontecendo assim há um bom tempo. Então, isso tende a acontecer cada vez mais e eu acho que esse ano vai ser o ano de ter mais transações desse tipo. Os fundos compram menos e as famílias vão acabar comprando mais. Muita transação, para você ter uma ideia, quando o prédio de escritórios que a gente chama de B e C, que não é aquele prédio tão moderno, tão eficiente,
Eles estão comprando o prédio e derrubando. Estão comprando pelo preço da terra para poder construir algo melhor. Você tá brincando. Então, Estão derrubando. Então, isso eu vi com meus olhos. Fui visitar vários lá. Ou retrofit. Montam Imóveis obsoletos. Exato. Né, também. mano, pra valer a pena fazer isso, tem que pôr... Tem muito desconto na compra. Tinha que fazer isso no centro de São Paulo. E ninguém fala disso no Brasil, cara. Eu acho Não. incrível que você participa do mercado imobiliário, na conversa, a galera Sim. não tá vendo esse movimento. Eu acho que é um negócio importante, né? Ah, mas vai acontecer isso no Brasil? Não, não vai. Por que não vai? Porque o nível de endividamento para você comprar um prédio não existe igual aqui no Brasil. Você não consegue esse crédito todo, o financiamento na pessoa jurídica, vamos dizer assim, para você comprar esse imóvel. Então, quem compra não consegue se alavancar tanto. Então, a gente está mais seguro nesse sentido. E outros mercados? A gente não... Você deu um panorama um pouquinho do que você viu acontecer nos Estados Unidos, mas quando a gente vai lá para a Ásia, para a Índia, para a China... A China, aquelas cidades todo mundo quer saber da fantasmas. China, né? Vamos falar da China. Tem essa questão aí das cidades fantasmas da China aí, que os caras levantaram uma porrada de prédio e não tem gente para morar e não tem quem compre. A China é um caso à parte, eu diria, porque, no fim das contas, hoje em dia, muitas empresas que investiam na China, que estavam presentes na China, sequer mandam os executivos para a China. Eu não sei se é conhecimento público, né? Mas muitos têm sido presos, muitas vezes, muitos têm sido detidos por lá, nesse nível de complicação, por questões de transações mesmo, né? Não é que eles fizeram uma coisa de errado, né? Enfim, tem várias questões aqui, eu acho que não é nem bom falar muito disso, mas Capaz de não vir uma bomba aí na nossa porta aí, seria uma bomba, mas eu vou ter que dar exemplo com o nome de empresas que são bem conhecidas, mas essas empresas decidiram que não vão mais investir lá, né? E isso acaba afugentando muito os investidores internacionais. Então, o movimento que eu vi muito em 2010, eu tive na China, 2011, 2012, toda vez que eu ia lá, eu tentei entrar na China como business também, etc. Muita gente querendo entrar e tal. Esquece, não existe mais isso aí. Então, a China, hoje em dia, realmente está escanteada no cenário internacional como destino de investimento para o mercado imobiliário e para outros mercados também, né? Então, eu diria que é meio carta fora do baralho. O que até explica, falando um pouco mais de efeitos por conta disso, né, que isso vem muito pós-pandemia, explica porque o México tem alguns elementos muito interessantes, por exemplo, né? Por exemplo, por conta de todo o problema que aconteceu na China, vamos lembrar da pandemia, parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo, né? Tudo que era feito no mundo, os suprimentos vinham da China, de repente fechou tudo. Então, a inflação, veio, né? As pessoas consumiam, não tinha suprimento, a China ficou naquela bagunça toda. Então, os Estados Unidos, por exemplo, decidiram que não vão mais ficar tão dependentes da China. E mesmo que tiver que pagar mais caro para produzir alguns bens, eles vão pagar. Só que para produzir esses bens em casa é mais caro. Labor, a força de trabalho, terra, para construir é tudo mais caro. Mas e se a gente usar nossos amigos, nossos irmãos mexicanos? Né? Usar o NAFTA para isso, que é o acordo comercial Estados Unidos e México. Então, se você pegar hoje, eu estive no México em agosto do ano passado, o principal tema é o que eles chamam de nearshoring. Nearshoring tem a ver perto da fronteira deles ali. Ali naquela fronteira está sendo desenvolvido muita coisa, indústrias, galpões industriais, aí tem que ter hotel para construir e tal. Então está muito ligado a real estate e infraestrutura, para que você possa ter a produção de muitas coisas que antes eram feitas na China, do lado ali no México, que é um lugar muito mais reliable, muito mais que você pode confiar muito mais, que não vai fazer o que a China fez. Né? Exatamente, está do lado também. Também segura um pouquinho a imigração ilegal, né? Também ajuda a segurar a imigração ilegal. Então, tem uma série de aspectos que você pega no México, que esse é o principal tema do México hoje, por exemplo. Por outro lado, você tem, falando de México aqui para dar um panorama, você tem um governo ali, que é o do Miguel López Obrador, que vai ter a eleição dele esse ano agora em outubro. A reeleição, não, mas ele não, lá não tem reeleição, são 5 anos, ele vai sair agora. Ele complicou muitas coisas para o México, deixou de investir em infraestrutura, então existe uma preocupação real dos nossos clientes lá, os nossos membros, de que falta energia elétrica mesmo. O tamanho é o crescimento dessas plantas industriais, galpões industriais, logística, etc., que falta energia elétrica. É uma conversa, literalmente, né? E traz um pouco de insegurança jurídica. Recentemente, em outubro, por exemplo, ele simplesmente, numa canetada, mudou a forma como os proprietários, as empresas que compraram o aeroporto de Ciudad de México recebem os seus pagamentos
pelo aeroporto, por exemplo, numa canetada. Ou seja, teve uma licitação, aqueles players A, B e C ganharam a licitação para fazer a gestão do aeroporto. O cara deu uma canetada lá em setembro, outubro e falou, Não vai não. não é tudo isso dinheiro, tá muito dinheiro para você. Aí muda a regra. O que faz com o investidor internacional? Dá uma afastada. Então, assim, não é também tudo uma maravilha no México, mas essa parte do nearshoring, por conta da China, está impactando muito. Olha como tá ligado uma coisa com a outra. Tá falando dos Estados Unidos, a gente foi para a China, voltou para o México, né? Aham. Você muda uma pecinha lá do outro lado do planeta. E eu fico imaginando como outra coisa pode acontecer, porque hoje grande parte da mão de obra braçal dos Estados Unidos, porque o americano não quer fazer reforma, fazer marcenaria. Você vai ver lá, a maioria é o pessoal do México, de latino, fora. né? Quer comer Os latinos. McDonald's e beber Coca-Cola. Você acha que esse assistindo investimento TV? talvez não vai também impactar na mão de obra dos Estados Unidos e prejudicar os serviços? Cara, as pessoas não falam disso, mas se não fossem os imigrantes, os Estados Unidos estavam em recessão profunda. Os imigrantes são elementos, é um elemento essencial para que a economia americana continue forte. Ninguém fala isso, mas isso é um fato. Isso qualquer cara de Harvard que faz economia, que estuda, vai te falar isso. Entendeu? É uma necessidade, porque eles geram riqueza para a economia, geram impostos, geram uma... Ah, mas eles não pagam impostos, que eles são ilegais. Tá bom, mas movimenta a economia. Isso é o óbvio. Porque a taxa de natalidade não continua crescendo como está na Índia agora. Para 500 mil obras lá para você ver o que acontece com o país. Exato. Entendeu? Então, isso movimenta muito. Então, eu acho que tem menos... Eles fazem esse jogo duro, tentam diminuir a questão da imigração, mas, ao mesmo tempo, eles fazem uma vista grossa porque, se parar mesmo de verdade, o país vai sentir muito, sabe? Eles sabem que é necessário, né? Pelo bem e pelo mal, eles precisam disso. Mano, olha que negócio louco, né? A gente, às vezes, tá fazendo podcast só falando do Brasil, né? Ele aqui começou a contar uma situação dos Estados Unidos, passou por 4 países e tudo se conecta, né, velho? E às vezes a gente fica fechado aqui no nosso contexto. Exato. E a gente tá totalmente errado, né, velho? Porque a gente não enxerga as tendências, o que tá vindo de fora, o que afeta indiretamente. Ou então você pega um próprio mexicano, vai falar assim, esse governo é ótimo, desenvolveu o nearshoring, não tem nada a ver com o governo. Pelo contrário, o governo ia atrapalhar, na verdade. Graças à Covid, graças à atuação da China que ferrou o resto do mundo, que os caras decidiram fazer. Eles decidiram pagar mais caro e pronto. Não tem explicação doméstica, é internacional que explica esse movimento. Né? É um efeito colateral, né? Exato, cara. Não tem, sabe? Mas as pessoas ficam muito focadas. A gente tem o hábito de olhar muito para o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, e às vezes são coisas que a gente não tem controle. A gente tenta ser simplista, né? A gente tenta procurar conclusão para as coisas que acontecem, né? Quando não é verdade, né? Se acontece várias coisas no mundo todo que estão conectadas e é o que o Cássio falou, vai ter um efeito colateral aqui, né? É mais fácil entender que isso é por causa disso. Sim. É mais simples. Sim. Eu entendo que é mais simples. Então, e pior que quanto mais eu viajo, mais eu leio, mais eu vejo, menos eu acho que eu sei. Eu falo com essa probabilidade toda, mas eu vou ler, eu vou sempre pesquisar. Quando chega uma coisa, eu falo, cara, será que é isso mesmo? E outra semana que vem você vai estar fazendo uma viagem para outro lugar e você vai aprender uma coisa nova que está acontecendo. Nossa, tem isso aqui que eu não tinha pensado. Eu ia te perguntar isso, velho. Como que você faz? Como que você faz para conseguir organizar, véio, informações do mundo inteiro e ainda de alto nível para conseguir realmente entregar algo de valor para os clientes? Você tem que ter uma... Que rotina que você faz para conseguir acompanhar tudo isso? Eu desde muito novo, eu tô acostumado a colecionar história, eu acho. Na minha cabeça é meio natural fazer. Mas a gente, como organização, a gente tem um departamento de conteúdo que organiza isso aqui, as discussões que acontecem, fazemos o que a gente chama de white papers, resumos do que está acontecendo. Inclusive, quem quiser ir lá no site nosso, grclub.org, tem lá na página do Brasil, tem uma newsletter que sai todo domingo às 8 da noite. É a melhor que tem do Brasil, modéstia à parte. Resumo do que está acontecendo ali, de Brasil está ali também. Agora. É bem legal. A gente faz a mesma coisa para a Índia, para a Europa, para o México, a gente tem esse tipo de coisa. Então, a gente tenta se organizar dessa forma. Mas tem muita coisa que não é ligado a real estate exatamente. Né? A gente falou de outras coisas aqui, a gente falou de Covid. Então, não está ali. Né? São coisas que a gente tem que pegar realmente na experiência e é mais ou menos como no mercado imobiliário. Não dá para você comprar um terreno para você construir um prédio sem ir lá conversar com o cara da esquina do boteco ali para entender como é que é o bairro, fazer aquele loteamento. Você tem que entender de fato quem que é o cara daquela... se aquilo ali era um cemitério antigamente, você vai comprar aquela terra para fazer loteamento ali, não vai dar certo. Você tem que entender. Então, eu acho que o que me ajuda muito é que, de fato, eu tenho a obrigação de viajar e estar com os clientes. Isso aí... É porque você vê as discussões e fala, não, eu vou lá ver o que está acontecendo. Você pode ler Financial Times, você pode ler The Economist, o que você quiser ler. Uma coisa é você ler, outra coisa é você falar com o cara que está ali on the ground, né?
a bota na terra. Esse cara que te passa realmente o que está acontecendo. Legal. Você falou aí que o pessoal fora do mundo afora, né, tá deixando de investir em vários países, não só no Brasil, né? Se a gente fizer o contrário, do Brasil para fora, quem sai daqui, quais caminhos essas pessoas seguem primeiro, né? O que eu tenho mais visto é os brasileiros que investiram muito em Portugal. Portugal, Barreira Espanha, de entrada mais fácil pela Londres, língua. Pela né? língua mais fácil. E teve um esquema que acabou no passado, que é chamado Golden Visa. Não sei se vocês chegaram a ver. O Golden Visa era um esquema que o governo local organizou para trazer investimento para o país. Eu não vou lembrar o valor exato, mas acho que se você comprasse um imóvel a partir de 500 mil euros em Portugal e você fosse pelo menos uma vez por mês lá, por ano, passasse uma semana por ano lá, por favor, eu estou dando um exemplo, mas não é exatamente isso, mas uma coisa assim, se fosse por um período curto de tempo, todos os anos, por 4 ou 5 anos, e comprasse com 500 mil euros um imóvel, que você receberia a cidadania portuguesa, o passaporte português. O que é um baita de um asset, é um negócio legal para você ter. Eu tenho a cidadania italiana, por exemplo. É muito bom para você viajar para o mundo inteiro, é bem mais fácil. É muito mais Se você tranquilo. quiser morar lá um dia, você pode, etc. E está dentro da União Europeia, né? Então, muitos brasileiros, até clientes nossos do Brasil, compraram. Você não precisava nem comprar um apartamento em si, você poderia comprar uma cota de um empreendimento, por exemplo. Tinha uma série de empresas que foram criadas para fazer isso mesmo, né? Isso realmente foi um grande canal de investimento lá fora, mas acabou. Isso, na verdade, gerou uma série de problemas em Lisboa. De novo, estive lá também alguns meses atrás, e hoje em dia tem um movimento em Lisboa, falando do mercado residencial, que mudou drasticamente. Por quê? Muita gente... Primeiro que Lisboa, não sei se você já for para Lisboa, mas Lisboa você vai lá para comer e passear, cara. E Eu quero ir agora. Bem, cara. Gostei. Vinho. O vinho é uma delícia, a comida é uma das melhores da Europa. Para quem gosta de história, é maravilhoso. Eu adoro Lisboa, tô sempre lá, acho maravilhoso. Eu tenho vontade de ir para Nazaré, ver as ondas gigantes, cara. Cara, Portugal é muito legal e é muito turístico. Então, o que aconteceu, aí linkando com a questão de Airbnb, tô falando de todas as coisas. A galera vai ficar perdida aqui, tá ouvindo, gente? Mas está tudo ligado. Eu vou ligar os pontos, eu não estou viajando, não. Esses brasileiros que começaram a comprar muita casa lá, não foram só eles. Os chineses compraram muitas casas lá, americanos compraram casas lá, e por aí vai, mexicanos. Uma galera comprou muito imóvel lá. O que eles fizeram com esse imóvel? Se eles passam uma semana ou 2 por ano lá? Short stay. Alugando, né? Airbnb. Então, o centro de Portugal inteiro, de Lisboa inteiro, quando eu falo Portugal, eu falo Lisboa, porque o resto é muito pequeno para o mercado, né? Lisboa, cara, eu diria que a maior parte das habitações são para Airbnb. Caraca, velho. Hoje, naquele centro ali histórico, que moravam os caras de Lisboa, as famílias, saíram dali. Porque foram imóveis que foram sendo comprados e colocados para Airbnb. E o turismo, lembra que eu falei turismo? Por isso que eu falei turismo. As pessoas ficam em Airbnb. Então, assim, a demanda é muito alta. Não é ilegal fazer Airbnb lá, é legal fazer Airbnb. Tem uma série de empresas que fazem a gestão. Pô, mas eu sou um chinês, comprei uma casa, o que eu faço? Tem empresas e mais empresas, centenas de empresas que fazem só a gestão. Gerenciadoras lá, exatamente, tem muita lá, os caras são bons nisso. Né? Então, com isso, expulsou dos centros os portugueses de verdade, vamos dizer assim. Isso gerou um baita de um problema, cara. Tá gerando problemas. Teve protesto. Problema, tipo, a população não curtiu, né? Mas economicamente deve ter sido bom pro país. Funcionou, né? mas agora parou. Agora o problema é o seguinte, os caras, para você morar em Portugal, se você é português, você teve que morar lá nos outskirts, na periferia. Caralho, os Então caras... você tem que viajar para trabalhar todo dia. Então os caras ficaram putos da vida. E, para piorar, se você quisesse ficar morando lá, você não consegue, porque o preço do aluguel subiu pra caramba. Porque no Airbnb o cara faz mais dinheiro. Então o aluguel tem que subir o também para compensar, senão o cara exatamente. Fala, então, cara, foi um caos. Tá um caos nesse momento, está ainda um caos lá. A gente não tem essa noção, a gente está investindo lá, que legal. Mas para quem é pro português, o mercado residencial português está bem bagunçado. E o governo que tem feito, eu até entrevistei uma vereadora de Lisboa, que tem um projeto que eles vão pegar terrenos que são da cidade de Lisboa e do estado, que estão dando por 100 anos para uma incorporadora que quer construir nesses terrenos por 100 anos eles dão. Eles não te vendem o terreno. Como assim eles te dão por 100 anos, velho? Que loucura. Assim? Pô, pra mim 100 anos tá bom. De verdade. Eu não vou estar aqui para resolver essa pica depois. Mas na Inglaterra não existe isso. Tem o leasehold e o freehold.
que você não é dono da terra, você aluga a terra e paga uma espécie de consul tax e paga uma espécie de imposto pela terra para você ter tua casa em cima. Eu pago até hoje no meu apartamento lá. Eu não sou dono da terra onde está o meu prédio, cara. Sério? É Você tem tipo, complicado. um direito de uso da terra. Por X anos. Depois você pode renovar isso aí. Mas Entendi. a terra é do rei ainda. Caraca, velho. Esse Entendeu? rei é safado. Só eles Ele ganham fala dinheiro. português, né? E em Portugal eles estão fazendo esse aluguel de terra por 100 anos para os incorporadores lá que quiserem pleitear. Eu pago X milhões, eu pago X isso. E aí você tem a obrigação de construir casas, sendo que um X%, lá 30%, por exemplo, não sei exatamente o percentual, tá? Não me lembro, pelo amor de Deus, mas um percentual considerável tem que ser para social housing, que é habitação popular, em localizações bem centrais de Lisboa, para combater essa crítica que teve ao governo. Então tá uma bagunça essa parte do mercado residencial de Caraca, de então Portugal. é tipo Minha Casa Minha Vida obrigatório no Exatamente. centro. Então, se Você você- pega na Faria Lima lá um terrenão, fazendo Fala, não, aqui agora tá vai Minha Casa, sair Minha aqui Vida. um estúdio, CDHU. R$8.000 um metro quadrado. É isso. Que loucura, velho. Eles tentando remediar mesmo a situação, corrigir né? o problema. Então, resumindo, não tá um bom momento para investir em Lisboa. Eu acho que não, tá caro. Bom, não vou falar isso, vou tomar pedrada dos meus amigos lá. Mas já esteve mais barato, vamos ser políticos para dizer assim. Não é que é ruim, cara. Você sempre Talvez acha não negócio seja bom. o melhor momento. Tá, Já, tá um pouco já teve confuso. melhores, eu diria assim. Aham. Não, ainda tem oportunidade de investimento, mas já foi melhor. Eu queria ter investido lá atrás. Tem um amigo meu que mora lá, o Nuno, um abraço para ele. Ele ia falar, não, vamos fazer, tal. Eu acabei não comprando, veio a pandemia. Cheguei a abrir lá, tinha acesso a crédito, tal, que é outro desafio muito grande quando você não Ah, é conseguir. verdade. Eu ia perguntar isso, né, Aga? Além da língua, né? Como que o pessoal comprou realmente esses imóveis? Toda essa galera do Cash. mundo, eles tinham de cash Cash. mesmo para comprar. Cash. Não foi financiamento, não tem história de 80%, não, esquece. Por que não? Assim, você pode até conseguir de alguma forma, de algum esquema, tal, que você tem uma empresa, mas geralmente, para você conseguir acesso a crédito, o banco tem que entender, pô, quem que é o Cássio? Quanto que você ganha? Aí você vai pegar o seu olerite do Brasil e levar para lá. Fala, pô, ganha em reais Brasil, aqui. cara. Entendeu? E aí é difícil. Eles querem que você tenha renda comprovada lá, que você tenha um histórico de uso de crédito lá, por exemplo. Eu, quando fui comprar a minha casa, meu apartamento em Londres, em 2008, eu quase não consegui comprar. Porque eu sempre sou um cara muito quadrado. Eu sempre pagava minhas contas em dia, nunca atrasava nada, nunca pegava um empréstimo, não tinha cartão de crédito naquela época. Então eu não usava crédito. Pro banco Aí, você não era ninguém. não era ninguém, não. E eu recebia bem até tal. Eu fui lá pegar olha, o seu credit score, que eles chamam que é o score de crédito, é muito baixo. Eu falei, baixo, nunca deixei de pagar nada. Como assim? Não sou caloteiro. Baixa o aplicativo do Serasa aí, irmão. Fala pra ele. Checa Escuta aí. aí, como bom brasileiro. Escuta aqui, meu amigo. Mas eu não entendia, cara. Isso faz, sei lá, 15 anos, 16 anos atrás. E aí que eu fui entender que... Aí a pessoa, não, você tem que usar crédito pra gente poder entender que você... Aí eu peguei um cartão de crédito, gastava 200 libras por mês no crédito, pagava. Pra poder construir a linha de histórico de crédito. Não. Né? Lá é um pouco diferente daqui. Entendi. Se fosse eu lá em Lisboa, eu ia falar, pô, vocês levaram todo o pau-brasil e não quer o meu lorite, pô? Exatamente. Pô, por eu aí. fico pensando, que países são mais relevantes assim, né? Porque, pô, o mundo inteiro, é difícil acompanhar o mundo inteiro, né? Deve ter algum norte, assim, de países mais relevantes que vocês devem acompanhar, ou não? Como funciona? Cara, a gente acompanha todos os países que a gente atua, né? A gente tem atuação bem ampla. E eu acho que se eu tivesse que destacar algum país, eu destacaria a Índia, cara. A Índia? A Índia hoje, cara. Tanto que no fim do ano passado, eu fui para lá em outubro, a gente analisou bem o mercado e decidimos realmente ir com os dois pés para cima da Índia, assim, enquanto empresa. Assim, vamos investir pesado lá, vamos aumentar a equipe pra caramba. Trouxemos caras pro Brasil para ser treinado no nosso back-office, que é aqui. Eu tô indo para lá agora, como falei pra vocês, em fevereiro. Nomeamos um outro cara, o Rodrigo, para ser Managing Director APEC, que a gente fala que é Ásia e Pacífico, porque ele vai cobrir a região da Índia. A gente tá indo com tudo, cara, O porque que a vocês Índia enxergam tá... lá de diferencial, cara? Eu tive em novembro com o CFO global da Brookfield Asset, que é um cara que olha para o mundo inteiro, né? Num evento que a gente fez no Brasil, chama Brasil GRI. É o maior evento nosso, tinha 500 caras lá no Hotel Unique, foi muito bom. E aí eu perguntei para ele, eu nem dei opinião, só perguntei na época, cara, onde é que vocês estão olhando mais? Onde é que você vê o país mais tá despontando? Ele falou, Índia, ele falou. Ele tinha acabado de voltar de lá também. E ele comentou também a mesma percepção dele. O fato é o seguinte, no último trimestre, a Índia cresceu, no terceiro trimestre do ano passado, a Índia cresceu 7,6%. Caraca. PIB.
Ah, mas foi Muita um, coisa, foi um velho. acaso, né? Não, no segundo trimestre foi 7,8% do PIB. Meu Deus, velho. É um absurdo o que está crescendo a Índia. A Índia, ela não se envolveu. Você ouviu a opinião da Índia com relação a alguma guerra? Não. A Índia tá quietinha ali. A Índia tá está quietinha, quietinha. comprando petróleo barato da Rússia, mandando bala, construindo pra caramba. Você vai pra Mumbai, cara, aquilo ali é só andaime e vaca na rua, cara. É verdade. É o dia inteiro construindo. Os indianos, cara, estão mandando bala lá, estão construindo tudo que vocês imaginaram. Tem muito dinheiro doméstico ali dentro. Não tem sequer um setor de real estate que não está bombando, cara. Seja ele hoteleiro, residencial, escritório está muito bem, logístico, tá tudo bom lá, cara. Tá muito forte. Caraca, que interessante. Porque o governo, aí que tá, né, cara? Aí a gente vai agora voltar no Fla-Flu que eu estava falando lá atrás. De fato, o governo fez o dever de casa. O cara que está lá agora é um cara bem sério. Ele fez muitas coisas que trouxeram para a formalidade muitas pessoas. Né? Quando você fala de Índia, você imagina aquela bagunça lá de filme que aparece lá. Eu imagino um monte de carro na rua se um monte de cruzando, carro se batendo. Mas é isso mesmo, buzina pra caramba. Mas a Índia, para quem não sabe, ela tem 6 vezes o tamanho do Brasil. Não é tipo o dobro do 6 Brasil. vezes? A população da Índia é Eu não fazia ideia 1,4 disso. bilhões de pessoas. Puta merda, Num velho. crescimento desse. E sem capital internacional invadindo ali. Porque não está tendo isso. Estão olhando, mas não estão, de fato, colocando dinheiro ainda. Uhum. A hora que colocar Exato. os 7% lá. do Aí eu quero estar PIB, bem posicionado lá. Porque eu sou a porta para o investidor internacional, entendeu? Caraca, entendi. Essa é a estratégia. E o dinheiro lá de dentro, isso liga com o mercado imobiliário, tem muito dinheiro lá dentro. Então, eles estão cagando para o mercado internacional, entre aspas, entendeu? Eles acabaram de criar, faz 3 anos, um veículo que tem um nome próprio deles lá, um veículo de investimento, que é igual aos nossos fundos imobiliários. Só que eles acabaram de criar. Tem 6 fundos ou 7 só, que já são maiores do que os nossos do Brasil, para você ter uma ideia. Com muito dinheiro. E está começando a andar. Hoje, no Brasil, por exemplo, fundos imobiliários é super importante para o mercado imobiliário continuar como ele está. É Sim. fundamental. 10 anos atrás não era nada, não tinha quase investidor. Hoje em dia é normal fundos imobiliários, certo? Uhum. Imagina isso na Índia. Tá No começando. pace que está. Começou faz 3 anos. E com o upside Então, é assim, de 1,4 bilhões de pessoas para você atender. Consumindo. Eles fizeram um negócio lá que eles falaram assim, ó, só vai poder receber um benefício do governo aquele que tiver cadastrado nesse aplicativo do celular XYZ. Aí o cara brincou lá comigo que do dia para noite eles descobriram 152 milhões de indianos que eles não sabiam que existiam. Quanto? 152 milhões de Tipo, indianos. é um Brasil quase, de pessoas que não existiam. Descobriram. Opa, achamos uns carinha aqui. Tipo, não tava registrado, entendeu? Isso é força de trabalho. Isso é, cara, tudo as pessoas têm que entender como isso está ligado, como isso movimenta, como isso consome em shopping center, por mais que, tudo bem, a pobreza é muito grande, mas precisa morar, consome, movimenta a economia. Não, cara. se o déficit Exato. habitacional do Brasil já é alto, imagine o da Índia. Algumas Para. pessoas falam lá das matérias. 3 encarnações dos caras para poder cumprir aquilo. Os caras falam, lá na escola estudava coisa que não tinha nada para ver. Crescimento populacional é o que impacta diretamente na economia do Totalmente, mundo cara. inteiro, velho. Você tem que É entender mais gente isso. nascendo, mais gente comendo, gerando economia, precisando de moradia, precisando de todo o E resto. se você não tem o crescimento, você tem que ter o quê? Imigrante. Imigrante. Ilegal do México e para os Estados Unidos. Senão não Exato. consegue sustentar o nosso crescimento. A gente acabou de ter a curva do Brasil, já foi. 2013 eu acho que parou de subir. Agora daqui para baixo, cara. É por isso que Entendi. você vê vários estudos assim. Todo estudo que você vai ver de projeção de alguma coisa parte da projeção populacional do mundo. E a China? A China era famosa por proibir que você tivesse mais de um filho. Hoje eles estão pagando para você ter mais de um filho. Ah, é? Porque eles Porque deu inverteu. merda lá, eles estão igual Não, Portugal, porque inverteu né? a curva. Inverteu já? Eles Rápido? perceberam já que vai dar merda. Né? Isso está tudo ligado. Então, pra gente, assim, se eu fosse começar... Tem um sócio meu, o Diego, tá comigo desde 2010. Ele foi para a Índia também em setembro, agosto, não sei, do ano passado. Ele falou assim, pô, se eu não tivesse com o Pipo recém-nascido, com a Maíra aqui, eu ia entrar no avião e ia morar na Índia, cara, uns 2, 3 anos. De tamanho crescimento. Que ele voltou lá e falou, cara, isso aqui vai ser muito maior do que o nosso business inteiro, dá para ser maior só na Índia, pra você ter uma ideia. Uhum. Puta merda, velho. É sério, é nesse nível, cara. Que impressionante É isso. impressionante, cara. Mas no Brasil ninguém tá falando da Índia. Eu acho que é difícil mesmo olhar, é longe pra cacete. É, 24 horas no mas avião e tal. Mas tem coisa pra aprender ali, sabe? E Aham. muito do que eu digo pra aprender foi o governo fez o dever dele, cara. É isso que eu ia perguntar E agora. meia boca, tá? Mas fez, cara. Realmente organizou a parte de gastos ali minimamente. Começou a organizar a captação também, cobrar imposto de todo mundo de maneira mais organizada e investir em infraestrutura. Eu percebi que isso deu uma bela diferença.
Isso também está atraindo investidores de outros países para a Índia também Mas agora. eles não Por querem. enquanto ainda não. Ainda não. Mas Você já está por se exemplo, estabelecendo por causa disso, né? Porque aí você vai fazer essa ponte aí exatamente. para a galera. Mas um sinal muito claro que ficou para mim é em outubro, quando eu estava lá, eu fiz uma entrevista com um cara que é de um fundo de private equity japonês. A hora que eu vi aquele cara, eu falei, pô, esse cara tá fazendo aqui, né? Eu falei, qual que é a tua história? Eu falei, porque japonês é super conservador. E se você acha que o Brasil é complicado, a Índia é 6 vezes, assim, como 6 vezes, é muito mais complicado que o Brasil. Muito mais difícil de fazer negócio na Índia. É muito mais complexo. E o japonês é um cara diligente, geralmente. Imagina um fundo, quantas obrigações ele tem para cumprir, para poder alocar capital. E ele falou que ele demorou 4 anos analisando e viajando para lá para poder colocar dinheiro, mas ele não poderia ficar de fora desse crescimento que vem por ali. Ele falou, pô, se o cara tá 4 anos fazendo isso, pô, eu vou entrar. Não, o cara tá 4 anos olhando, tá lá. Aí eu falo com o cara da Brookfield, por exemplo, falo, olha, nós não estamos ativamente realmente colocando mais dinheiro nesse momento, mas a gente está olhando muito. Ou seja, Já é deu uma um alerta acalmada, para estudar. baixou né? juros, acalmou um pouco as guerras aí e tal, de Rússia, minimamente estabilizou. Para onde é que esses caras vão olhar? Em primeiro lugar vai ser Índia, não tenho dúvida. Esquece BRICS no sentido que era Rússia, esquece, ninguém vai ver. China, duvido. África do Sul tá também em frangalhos. Brasil ainda é Brasil. É muito melhor investir na Índia. É muito melhor investir na Índia. Então, eu tenho certeza que vai ser Índia, México, talvez, se o próximo presidente se organizar um pouco mais. Mas eu acho que a Índia vai despontar, assim, nós vamos ouvir falar muito da Índia. Se o Brasil tivesse o que a Índia fez, começasse a fazer também, a gente também poderia ser um grande Sim. potencial. Sim. Mas essa é a única certeza que a gente tem, que isso nunca vai acontecer no Brasil, cara. Esquece, eu já abandonei. E no restante da Europa? A gente falou aqui de Portugal, né? Mas tem outras potências também lá na Europa. O que você tem analisado lá? Que países também que estão fortes no mercado imobiliário? Cara, a Europa está em crise, né? A Europa, eu acho que sentiu muito a saída da Inglaterra do bloco da União Europeia, que é o que chamam de Brexit, né? Que é saída do Saiu o Reino do Unido bloco, né? inteiro? Saiu. O Reino Unido inteiro saiu da Europa, né? Uhum. É fácil viajar ainda, tal, mas tem política própria, tem juros próprios do Banco Central, tem tudo. Os caras nunca aderiram nem um euro, né? Já era natural que fosse acontecer, né? É uma história longa. Quando eu morei lá, dava pra ver que isso ia acontecer, cara. Impressionante. Eu ouvi uma rádio de um cara, essas rádios populares para poder treinar meu inglês, eu ia de carro pro trabalho, que era Tava longe. ouvindo a Chupim de lá. Mais ou menos isso. E aí, os caras que ligavam lá, muito anti-imigrante, cara. Sério? Chegava em casa falar pra minha mulher. E já falavam de Brexit, e desde 2010, 2011, já falavam disso. E eu falava, se um dia chamarem essa eleição, esses caras vão conseguir votar a favor. E votaram mesmo e conseguiram tirar, né? Mas eu acho que a cidade está sentindo muito Londres, cara. Londres era uma cidade que, por exemplo, hoje falta mão de obra. Falamos de imigrantes de novo. Falta, por exemplo. Você tem uma ideia para você conseguir imigrante para trabalhar na cozinha, para lavar prato, para ser garçom, para cozinheiro, etc., é mais difícil hoje em dia. A inflação da Inglaterra é maior do que a da Europa, porque você não tem mão de obra, o que você tem que fazer? Tem que pagar mais alto salário. Salário mais alto, mais consumo, inflação sobe. Chegou a ponto, em certo momento, que eu chegava em alguns restaurantes lá, pouco tempo isso aqui, cara. Eu vou umas 4, 5 vezes por ano para Londres. Você vai no menu lá e fala, não, esses aqui que estão riscados, não. Eu fui entender onde muitos lugares acontecendo isso, mas por que não tem essas comidas aqui, pô? Não, porque a gente está optando por comidas que são menos difíceis de se fazer e que são mais rápidas, porque está faltando mão de obra na cozinha. Você tá brincando, velho. Você tem noção disso, Riscando o cardápio dos restaurantes. Porque aquela ali demora mais, então tem que ter um pouco mais de habilidade para fazer e tal. Então burger and beer, fish and chips, é uma coisa mais rápida. Esse aqui que demora mais para cozinhar, cara, nós estamos short de staff. Eles falam, nós estamos um pouco funcionário. É assim, eu vi mais de um lugar isso acontecendo. Né? Loucura, isso velho. impacta o mercado imobiliário também. Uhum. Não tem como não impactar, né? Mercado de escritórios não está tão ruim quanto está em Manhattan, quanto está na Califórnia, por exemplo. Mas não está legal também. As taxas de vacâncias estão altas, o mecanismo de compra desses prédios comerciais de escritórios também foram os mesmos dos Estados Unidos. O cara se alavanca pra caramba, pega um puta do empréstimo, os juros estão subindo muito, vacância alta, tá complicado para esses caras, né? Com pouca condições de pagar, então está tendo muito distress asset, está começando cada vez mais ter, não tanto quanto os Estados Unidos, mas tem. E se pegar nesse cenário como um todo, aquele working from home, né, o trabalhar de casa, o trabalho remoto,
Lá, hoje em dia, eu tenho vários amigos que são empresários, que têm empresas também. Eles falam, cara, para eu conseguir para os caras em 3 dias por semana para a empresa é uma luta. Muitas vezes tem que ser uma vez por semana. Sério? Eu acabei de voltar de Londres também agora no comecinho de dezembro. Uma quinta-feira acabou um evento nosso lá. Eu saí, cara, parecia sábado as ruas ali, cara, no centro de Londres. E aí tinha um pessoal da minha empresa que estava lá, falaram assim, nossa, nós saímos e tal, e o pessoal todo mundo comentando que Thursday is the new Friday. Quinta é a nova sexta também lá, né? Então a galera saindo para beber na quinta-feira à noite, pros pubs e rebentando. E não vai para o escritório no dia seguinte, obviamente. E vai trabalhar de casa, fazer home office. Entendeu? Vai trabalhar de casa, né? Cozido. Sei, entendeu? vai sim. Então, tudo isso está impactando o mercado imobiliário. De imigração a trabalhar de casa, a juros altos. E o que acontece muito também é que os juros altos estão travando a compra e venda do imóvel em Londres. Londres principalmente e na Inglaterra como um todo. Os juros estão muito altos. Então, para você tomar o financiamento, assim como no Brasil hoje está 11%. Quanto que é os juros lá? Só pra cara, ter você uma vai ideia. pagar 8%, 9% lá. Que é muito alto. Para eles é muito É alto. muito alto. Já tá Eu, quando eu quase comprei, eu no pagava 3,2% quando eu comprei o meu imóvel. Caraca. 3,2%, cara. Hoje eu tenho imóvel e está financiado com juros flutuantes também. Estou pagando hoje 8, quase 9% eu pago também. Quase Brasil, o negócio. Arrebentou minha parcelinha. Eu tenho um imóvel lá que está alugado. Uhum. E eu antes conseguia, com o aluguel, cobrir tranquilamente o meu financiamento. E hoje não. Hoje já não mais. Agora, imagina para o cara que está ali, que não teve tanto aumento, muitas vezes, e o parcela da casa dele subiu. Agora, se você ia comprar o seu imóvel, ficou mais difícil, porque a parcela ficou bem mais alta. Então, o que você está fazendo? Deu uma travada geral no compra e venda. Tem muito imóvel à venda em Londres, residencial, que não está vendendo. Porque não tem condição. Tá chegando a hora da gente poder comprar. É uma Vai cair os oportunidade preços. isso de comprar lá também, você acha? Ou... Cara, vai começar Pela talvez um dificuldade movimento de comprar de queda de preço. eu acho que porque daqui a pouco começa a cair. Tem algumas quedas, mas muito pequenas, assim, é muito forte. A gente ainda tem que no esperar um mercado. pouquinho ainda para você dizer isso. É um mercado muito forte ainda, mas o que está acontecendo mesmo é que com isso, o que aconteceu? Os aluguéis, cara. Subindo. Porque o cara continua casando. Ele não quer continua comprar, tendo não filho. quer financiar? Não, ele até quer comprar, mas não consegue, cara. Entendi. Aí ele vai fazer o quê? A Vai para parcela aluguel. do financiamento fica muito acima do aluguel. Exatamente. E aí ele vai ter que alugar. Só que aí o que acontece? Os aluguéis começam a ficar mais caros. O que acontece? Cai a qualidade de vida do cara. Ele mora num lugar cada vez mais apertado e mais longe. Entendeu? Esse é um fenômeno. E aí eu tive uma conversa boa com um tio meu, que é bem de esquerda, e ele me mandou um vídeo falando o seguinte, tô arrumando um rolo aqui, falando de política. Não, mas é uma É o discussão Fla-Flu importante. comendo solto. E pior que eu sou neutro, cara, os caras... Eu não sou neutro. Você é Vasco. Eu sou Vasco. Vasco. Eu sou São Paulo. Eu sou Tricolor. Tricolor. Eu acho que não. E aí ele mandou para mim um vídeo de uma professora, tal, dizendo que isso é culpa do governo, que isso é culpa das incorporadoras, que são gananciosas, etc. Aí eu fiz uma reflexão rápida. Então, quer dizer que a culpa é do governo, que a taxa de juros está alta, que a pessoa não consegue pagar o financiamento? Talvez. Aí eu pensei, como é que eu consegui comprar o meu apartamento lá? Por uma política do governo. Qual era a política? Olha que interessante isso. O apartamento custa, por exemplo, 100 mil libras. Você precisa dar a entrada de 25 mil libras. 25%, né, nesse caso. Esse é o principal dificuldade do cara. Ninguém tem essa entrada hoje em dia na Inglaterra. É muito difícil você juntar 25 mil libras, porque você gasta muito com aluguel, você gastou com a sua faculdade, você não consegue, certo? O que o governo fez para mim e para outras pessoas, que era o First House, uma coisa assim, é o nome do programa, que era a primeira casa. Ou seja, se você vai investir, você não vai conseguir ter acesso. Você já tem outras casas, você não vai ter. É para o cara que era garçom, que nem eu já fui garçom lá, que era um executivo júnior, que precisava comprar um primeiro imóvel dele. O que o governo fazia? Está aqui para você, 25% do imóvel eu vou comprar, é meu. Subsídio. 25 mil. Dava para a incorporadora 25 mil, eu assumi a parcela do financiamento por 10 anos. Ao final de 10 anos, faz um revaluation. Quanto vale seu apartamento agora? Ele valia 100 e eu dei 25. Agora ele vale 200. Então agora o governo fala assim, você me devolve 50 agora. Puta, esse governo é esperto também, né? Mas, cara... Tá certo. Tá certo. Eu fiz isso. E foi exatamente isso que eu fiz, com outros valores. Tô falando valores fictícios. Dobrou o valor do meu imóvel, eu não dei entrada e paguei um valor parecido com o meu aluguel, mais barato que o meu aluguel, na verdade, naquela época. Hoje em dia, se eu for alugar o meu apartamento, ele ainda é mais caro do que a minha parcela. Por exemplo, a minha parcela é 1.000 libras, o meu aluguel é 1.300.
Mas você falou que não fecha a conta, Gustavo. Não fecha porque eu tenho que pagar a imobiliária, porque eu não estou lá. Mas para o cara que vai morar lá, valeria a pena para ele comprar ainda o imóvel. Só que o governo não tem mais essa política de subsidiar esse cara que é pobre, que não tem condição de comprar isso aqui. Por que o governo não faz isso? Primeira coisa é essa. Por que não faz isso? Por que não ajuda nisso aí? Não faz políticas propositivas para ajudar as pessoas que têm necessidade real. Segundo ponto, por que o governo não facilita a expansão e a verticalização de alguns bairros de Londres? Londres é uma cidade super horizontal. Então você vai construir pouco. Você, como construtor, sabe, se você consegue verticalizar e subir bastante, você consegue fazer um preço melhor. Ou seja, você faz isso aqui de maneira inteligente, que eles são muito bons de construir infraestrutura. Ah, mas não pode verticalizar porque vai gerar trânsito. Cara, desculpa, os caras são foda de infraestrutura. Fizeram uma linha agora lá, a linha Elizabeth, que é fodida, cara. Todo mundo... É uma maravilha. Linha de trem, você diz? Linha de trem, linha de metrô. É a maior ônibus. linha que tem de metrô, eu acho. Cara, né, é sensacional. Os caras são bons. Então não dá para dar essa desculpa. Pô, permite que um bairro X ali, nós vamos verticalizar isso aqui. Com isso, você sobe a oferta de imóvel na cidade, na Inglaterra. Se você sobe a oferta, o que acontece com... E a demanda está alta, mas ainda não está tão alta mais, começa a cair preço, cara. Só que você junta nisso aqui com a falta de trabalhador para construir, o preço sobe. Tá tudo errado. Agora a culpa é do incorporador. Saca? Esse é meu ponto. E sempre o incorporador é o vilão, cara. Isso me incomoda um pouco, porque às vezes mas às vezes, muitas vezes o governo poderia ter um outro papel, né? É porque o incorporador, no final das contas, não vai se eleger para nada, né? E o discurso é mais fácil, né? Você acabou de comentar, as pessoas querem uma explicação simplista. É simples. Se você pensar tudo isso aqui... Né? A pessoa já está... Exato. Prédio? Não, prédio não, mas fazer a gente um prédio não estava aqui. em Portugal? Então, tem algum outro lugar na Europa assim que tá um caos no mercado imobiliário? Ele tava falando da Alemanha. Eu fiquei curioso. Alemanha. Porque ele tava antes, comentando né? da Alemanha, que também tem uma relação com o governo, né? O governo também tomou uma medida. Tem uns gênios lá. Pô, na o governo Alemanha. tá querendo ferrar com o mercado imobiliário, né, velho? Vamos lá. E vocês achavam que era só no Brasil que ia foder Pois com a é. gente? Eu tô ficando mais tranquilo até. Vocês achavam que era privilégio brasileiro? Não, os caras são bons lá. Tô gostando de ouvir essas histórias. Na Alemanha aconteceu o seguinte, cara. O aluguel em Berlim estava muito alto. Berlim, pode dar um Google aí, aluguel, Berlim e tal, você vai ter muita matéria em inglês. O aluguel estava muito alto, por muitos anos. Aí as pessoas reclamando, aí os parlamentares reclamando, aí alguém teve uma ideia brilhante, o Secretary of Housing lá, o secretário da habitação, teve a ideia de vamos estabelecer um teto para o aluguel em Berlim. Ele fez isso. Descongelar o Vamos aluguel. congelar o preço aluguel. dos aluguéis? Mas como 2019. que pelo metro quadrado, Criaram uma regra que nesse bairro não pode ser esse o máximo metro quadrado, tem que ser esse preço. Nesse bairro tem que ser esse preço. Que loucura, Isso em velho. 2019 aconteceu isso aí. Aham. 2019 para 2020 ali. Aí os nossos membros falaram, cara, Os donos de imóveis nessa Não hora dá. já... Os caras ficam malucos. Eu fico Você muda a tentando, eu regra. fico pensando na discussão deles decidindo isso, quais foram os argumentos de todo mundo que estava na mesa para Tem decidir que ter essa uma merda. decisão. até dá uma para. decisão- Olha, eu consigo defender. Se eu tentar fazer um exercício, assim, cara, é o seguinte, os caras estão tendo muito lucro, está crescendo muito o lucro deles, a despeito da população pobre que está sofrendo. Beleza? Certo. É a solução mais rápida e simples de fazer. Segura o preço, pronto, resolvido. Né? Não. O que aconteceu com esse cara que fazia ali em Berlim? Vou para Polônia, vou para Espanha, vou investir em outro lugar, então. Foda-se essa Berlim aqui. Aham. Parar de construir a habitação em Berlim. Não se construiu mais nada em Berlim. O incorporador falou, cara, se a inflação existe, se o preço está subindo, se o terreno está mais caro, eu não consigo comprar, não vai fechar conta para mim. Eu não vou ter lucro que eu poderia ter na Polônia, na Espanha, na França e na Europa, tudo interligado. Tudo perto, né? Tudo perto. O que o cara fez? Saiu dali. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por que o preço estava alto? Porque tinha muita demanda e pouca oferta. Aí secou a oferta. Secou Conseguiu foder com a totalmente, oferta. né? Tipo, Tipo, já você- tava ruim antes. Aí virou ruim. um caos total. Arrebentou com o Berlim. O mercado O que eles de podiam fazer era estimular a construção para ter Exato, mais facilita, oferta e aí baixava o exatamente, preço. Exatamente. Mas não, dá preguiça, né? É. Fazer isso. E os caras iam ganhar muito dinheiro, talvez, né? Então, assim, é uma mentalidade que, assim, eu não estou para defender capitalismo, socialismo, porcaria nenhuma. Estou dizendo assim, se o mercado em que você opera ele é capitalista, dá remédio capitalista, porra. Se está na China, faz como você quiser, não é capitalismo lá, beleza. Mas se o mercado que você está inserido é capitalista, cara, se você vai mexer com regras básicas de economia, de oferta, demanda, você vai arrebentar com o mercado. Isso é tão óbvio.
E aí pode vir professor X dentro da academia, lá na biblioteca dele, lá lendo o Aham. dia inteiro. Vai lá, cara, vê o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Isso é fato, né? Foi meio que uma decisão para resolver imediatamente ali o problema, É. né? Só que, pô, consequências, né? Consequências. Cada política que o governo coloca, você vai ter ali os efeitos colaterais ao longo do tempo, né? Que eles não souberam mensurar isso, né? Aí o cara olha e fala, pô, não vou fechar minha conta, nada, eu vou pra Polônia. Exato, eu vou para outro lugar. Então não vou mais pôr dinheiro aqui. Vou pôr dinheiro em... Teve um cliente nosso que começou a abrir rede de academia. Cara, era no mercado imobiliário fortíssimo. Vou montar uma rede de academia. O cara gostava de academia. Engraçado isso, né? Porque o preço ele meio que vai se formando pelo mercado, né? Querendo ou não, né? Porque o incorporador, mesmo se ele subir muito o preço das coisas, a galera vai ter um outro incorporador ali que pode estar fazendo um pouco mais barato. A não ser que seja uma conspiração dos incorporadores, que eles falam, não, todo mundo vamos subir o preço. Aí Não existe. Difícil, não tem né? como fazer isso. Difícil, Não né? existe isso. Mas pega um governo, senão nós vamos construir aqui uma linha de trem que vai nessa área aqui, nessa terra toda, eu vou pegar essa área aqui, eu vou fazer de vez ser uma área rural, vai ser uma área urbana. Esse trem vai demorar meia hora do centro de Berlim até aqui. Nós vamos aqui, ó, pode verticalizar pra caramba, vamos fazer um bairro planejado alto, tal, com muitas unidades. Vamos fazer aqui, vamos alocar aqui, quem quiser morar aqui vai ter vida aqui própria, tal. Os caras são bons nisso quando eles querem fazer, né? Mas a gente está muito carente de bons líderes, cara. Pessoas que pensem de verdade. E ficam discursos populistas, que é mais fácil fazer isso. Aí foi parabéns. Agora esses gananciosos não vão ganhar mais tanto dinheiro. O máximo que eu vou pagar é esse. Tá aí o resultado. Acho que o maior problema da política é isso. É? Tipo, em vez de eles não conseguem pensar no longo prazo, na população no longo prazo, por quê? Porque eles não vão estar mais lá para colher os frutos. Exato. O longo Né? prazo deles é a reeleição. É a reeleição. Exatamente. Então, o E cara aí eles faz o colhem o fruto negócio ali. para convencer a reeleição ou manter quem ele quer que continue, né? Quando não tem reeleição. É isso aí. Então, esse é o grande problema, né? Se fosse pensado realmente na população, isso não acontecia. A história era outra, com certeza. E, cara, e a Espanha? Como é que é? Cara, a Espanha é interessante que... Você falou, o pessoal migrou para a França, para a Espanha, então falou, pô, já deve ser deve Aham. estar bom por lá. A Espanha, o mercado residencial está bem aquecido, não está tão complicado assim, os preços estão tão normais, mas é muito ligado ao governo também, né? Teve um incidente esse ano lá que saiu o governo e tal. Eu lembro que a gente fez uma reunião em maio do ano passado, que estava no painel, eu estava moderando o painel com mais 3 investidores, 2 americanos e 2 americanos e um inglês, fundos, né? E aí um dos caras falaram, a gente está com um acordo já na gaveta para assinar, para investir, eu vou falar um número aqui, não sei se era 300 milhões de dólares ou 350, uma coisa de euros, para investir em um desenvolvimento aqui, que iam fazer a habitação popular, né? Mas a gente está esperando acabar a eleição, só para ver o que vai acontecer, porque o outro governo que ia entrar ia mudar algumas regras importantes, etc. Como isso impacta a movimentação internacional de dinheiro, né? Então, eu fiquei só pensando, falei, cara, se você mete 350 milhões para construção civil naquele país, quanto emprego você gera, quanto imposto você gera, quanto você vai segurar a subida de preço de imóvel, porque você vai meter casa para caramba ali para dentro, de oferta, né? Então, continua muito parecido com o cenário político ainda, é bem complexo. Mas em termos de escritórios, por exemplo, não é tão ruim quanto Londres, né? Em termos de shopping também, não está tão ruim quanto outros mercados, como Estados Unidos, como Londres também. Então, é um mercado com menos... Assim, é que falar de Espanha, depois de falar de Alemanha, Inglaterra e Índia, é tipo falar do Vasco depois de falar do meu São Paulo, entendeu? São patamares. É um mercado diferentes. menor, né? É outro patamar. Eu tô arrumando briga com vascaíno, com bolsonarista, com lulista, tô fudido, cara. Vamos cancelar. Ainda bem que você não mora aqui, né? Semana que vem tá lá na Suíça, Cara, ninguém vai te ver. Uma coisa que o pessoal da assessoria brinca comigo, falando, cara, assim, meu compromisso é de falar o que eu sinto, eu brinco. E obviamente estou brincando de futebol, eu gosto de futebol pra caramba, mas não tem nada a ver. Então, eu não ligo muito em cancelar, quiser me cancelar, quiser fazer, eu vou fazer o quê, cara? Não tô fazendo nada demais, tô falando o que eu penso e tal. Mas dá uns probleminhas às vezes aí. Normal, faz parte. E tem alguma coisa, eu queria saber do mundo árabe, né? Que os caras estão investindo pra verdade, todos os não lados. Vocês falamos têm dos operação árabes. pros Dubai. árabes lá? Dubai, cara. É verdade. Vocês nem mexem com esses caras aí, porque é melhor não... Cara, é um baita mercado. Eu acho que existe muita oportunidade na Arábia Saudita atualmente. Eu tive lá em 2011, em Riad, na Arábia Saudita. Não foi legal a experiência para mim.
A gente foi com um grupo de brasileiros na época, do mercado imobiliário também e tal. E foi uma experiência muito diferente culturalmente. Eu já vi cultura diferente em todo lugar. Mas essa questão da segregação da mulher e do homem, essa questão da falta de transparência em algumas coisas, alguns processos, dizem que melhorou muito. Tanto que esses meses atrás aí, a gente recebeu um convite do Ministério Habitacional, que é Ministry of Housing da Arábia Saudita, para a gente estudar a oportunidade de abrir o nosso clube oficialmente lá, com o apoio deles, etc. Né? A gente até conversou um pouco, avançou, mas eu confesso que acho que tem tanta opção antes que eu prefiro não me meter. Mas, obviamente, que você tem ali os players que são muito fortes na Arábia Saudita, que estão precisando ter esse soft power, né, cada vez mais. Né? Essa história do futebol, por exemplo, ela é emblemática, ela deixa muito claro que o que eles querem realmente não é o futebol, é sim mandar uma mensagem para o mundo que eles têm capacidade de competir com qualquer time europeu para pôr quem eles quiserem lá dentro. Né? E aí você tem países como Dubai, que é bem diferente, é muito mais ocidentalizado, vamos dizer assim. O próprio Catar, um país que, apesar de ser um pouco mais muçulmano, é bem interessante como país investidor. Eles investem muito dinheiro na Europa, muito dinheiro, tanto investidores do Catar, quanto de Dubai, quanto de Abu Dhabi, quanto da Arábia Saudita, participam dos nossos eventos na Europa bastante e, de certa forma, na Índia também. A gente pretende aumentar até agora, que a gente estava fazendo menos coisas com eles lá. Mas lá no local mesmo a gente não tem feito. O que eles fazem é pôr muito dinheiro para fora. Você pegar em Londres, cara, todas as grandes casas, aquelas de muitos milhões, você põe no mercado para vender, corretor ali, cara, não dá tempo nem de colocar plaquinha de vende na frente, cara. Sério? Os caras se estapeiam para comprar. Aquelas casas em frente do Regent's Park, em frente Aonde? Aqui tem um parque que chama Regent's Park. Uhum. É um parque bem famoso em Londres, bonito pra caramba. Aquelas que tem umas casonas em frente assim, todas ali são dos árabes, cara. Boa parte E delas. vende rápido assim? Em 24 horas vende. Puta merda, velho. Não existe mano. casa. O cara manda no Pix. É nesse nível. Você não acha. Então, assim, é muito inflacionado. Porque são mundos e mundos, né? Falei do mercado residencial. É caro, tá travado as transações em Londres? Estão travadas. Não para esses caras, que tiram dinheiro do chão. A gente fala que o altíssimo padrão nunca para. Não, tá é porque isso aí. eu não lembro com quem que eu conversei, porque os árabes, eles sabem que o petróleo vai acabar alguma hora. Então eles estão diversificando os investimentos e o mercado imobiliário é um deles que eles estão olhando com muito... Mas sempre acham mais apreço. petróleo também, né, velho? É impressionante. Não tem jeito, Tá velho. 20 anos falando Tá que vai acabando, eles acham mais uma fontezinha aqui, entendeu? É só furar um pouquinho mais baixo que acha. Eu fico curioso, como que eles conseguem subir esses empreendimentos tão bilionários lá em Dubai, nessas regiões assim, tipo... Grana, cara. Você tem dinheiro, você faz tudo, né? Você acha que esse cara pega financiamento? O cara é o dono do país, velho. Impressionante, né, velho? Os caras construíram um condomínio em formato de palmeira, velho. Você pode fazer o que você quiser com grana, né? Ele abre o cofre assim e fala, constrói. E a galera lá tem dinheiro outro pra racional. ir nesses empreendimentos e bancar lá, porque, pô, parece tudo tão caro lá, né, meu? Tem que ter uma galera com muita grana também pra conseguir Tem uma bancar lá, classe né? alta lá, assim. Você tem uma classe alta, não é só o sheik que vai. Aham. Eu tive no Catar antes da Copa do Mundo. Eu lembro que foi um negócio legal pra caramba, um parênteses falando de futebol. E onde eu viajo, eu vou ver estádio de futebol. Eu ia mais hoje em dia, né? Mas eu fui pro Catar, eu tava em Londres. E eu tinha que ficar um fim de semana em Londres, e é bem perto do Catar de Londres, é umas 7 horas de voo por aí, não lembro. E eu tinha milhas, peguei uma passagem uma sexta-feira, fui pra lá, fiquei até segunda, eu lembro. Foi antes da Copa do Mundo que eu queria conhecer. Puta, adorei conhecer Doha, né? E eu lembro que eu invadi, cara, eu queria ver um estádio, falei, deixa eu pagar o tour, né? Cara, tava reformando o estádio ainda lá. Meio aberto, onde é que compra? Tal, não tinha, tava aberto uma portinha, eu fui entrando, juro pra você, cara, vai no meu Instagram que deve ter lá, eu acho, tá lá ainda. Eu andei o estádio inteiro, vestiário e tal, e cheguei na cabine, como é que fala? No booth lá, no lugar que fica os shake lá com a foto dele e tal. De frente pro gramado, assim, tá no lugarzão lá, foi muito legal. Mas não são só esses caras que têm dinheiro, né? Sabe? Muita gente. Mas é impressionante, né? É muito Você dinheiro, olha cara. a dimensão dos empreendimentos e fala, meu, esse negócio é muito bilionário, meu. Muito, cara. Ali corre muito dinheiro mesmo. Mas a gente não tem uma atuação ativa lá. Não? Você vê? Assim, eu não sei te falar como é que tá o mercado local atualmente, não.
E aí eles vão muito para fora também, né? O que eu sei da atuação deles é do que eles despejam dinheiro no mundo inteiro, né, cara? E, cara, não tem ninguém mesmo olhando pro Brasil? Nenhum. Você olha assim, então, tem um pessoal ali com um pequeno movimento, nada. Olha, mercado imobiliário, entrando aqui hoje, assim, que eu esteja ciente, não. Mas, vou te falar, a gente não está precisando nesse momento. Isso é bom. Esse não é o grande problema nosso. Antigamente era, em 2010, 11, 12, quando fundos imobiliários eram quase inexistentes, isso era um baita pênalti, cara. A gente estaria travado agora. Estaria travadaço a gente estaria, né? Mas hoje tem muito dinheiro interno que sustenta esse mercado imobiliário. Então, você vê um fundo imobiliário, ano passado, por exemplo, o Pátria comprou todo o portfólio de fundos imobiliários do Credit Suisse, por exemplo. Foi 160 bilhões de milhões de dólares, uma transação. Deve ter pago baratinho também, né? 160 milhões, cara. Né? Não sei se pagou barato ou não. Eu confesso que eu não me debrucei nos números, mas são transações desse nível que acontecem aqui dentro também. E eles têm que vender um prédio para um fundo, para outro, então a transação acontece. Isso é saudável para o mercado. Eles chamam de reciclar os imóveis, né, entre os próprios fundos, né? Eu não queria saber, eu sei que não tá vindo, não tem ninguém falando, mas as fofocas que o pessoal comenta do Brasil. Como são as fofocas dos encontros da GRI Club, né? O cara fala assim, não, e o Brasil? Não, o Brasil, não quero mexer com isso não. Cara, a gente quer saber as fofocas. A coisa mais engraçada que tinha pra mim era na época que a Dilma foi caçada, eu tava na Alemanha, eu lembro, num evento lá, e aí os caras me perguntam, don't say, where are you from? E eu falo assim, I'm from Brazil. Cara, e para explicar a cassação, para explicar depois o Lula preso, aí para explicar depois o Lula solto, para explicar o Lula... Cara, toda vez que eu... Aí sabe o que eu faço hoje em dia? Agora você fala, ele é o presidente. Então, como é que eu vou explicar isso? Não dá para explicar, cara, o Brasil. Então, quando se fala que você é do Brasil... Então, eu evito que as pessoas me perguntem onde eu sou, cara. Eu tento fazer de conta que eu não entendi. Faz sotaque diferente de Londres. Teve uma vez que eu falei, my passport is Italian. Eu tenho passaporte italiano. Tipo, aí o cara não entendeu a minha resposta. Eu não queria falar. De onde você é? Então, meu passaporte é italiano. O cara não quer falar só porque é difícil explicar. Difícil, mas é difícil explicar, cara. É difícil você explicar o que acontece nesse país, cara. É muito difícil, né? Mas em termos de... lá fora já foi aquela época de Brasil, Carnaval. Em 2007, quando eu mudei para Londres, se eu falava que eu era brasileiro num boteco, num pub, alguma coisa assim, a primeira coisa que era Carnaval, futebol, Ronaldinho, bababá. Rio. Realmente era mulherada, era sobre isso que era a conversa. Aí eu tava lá naquela época que surgiu aquela capa da The Economist decolando, lembra? Sei, lembro. Que o Brasil ganhou para sediar as Olimpíadas, para ganhar a Copa, que achou os petróleos, me chamava lá o pré-sal. Eu tava lá morando lá fora quando tudo isso aconteceu. E aí foi legal que mudou-se a percepção internacional do Brasil mesmo. Aí o Brasil virou protagonista mundial, cara. Aí veio o BRICS e tal, foi bem legal aquela época. Aí o Brasil bombou. Tanto que o investimento internacional veio muito pro Brasil, muito forte naquela época, né? Hoje mudou bastante o cenário, né? Então, hoje em dia, o interesse é bem menor. Antigamente eu falava Brasil, os caras queriam saber, mas me ajuda, me apresenta para alguém. Então, eu fiz muitas pontes entre investidores de fora com players brasileiros. Agora, só um parênteses aqui. Se você puxar os números de investimento internacional no Brasil, ele é bem alto, tá? Estou falando de mercado imobiliário, que ele está mais baixo nesse momento. Só um parênteses, senão alguém vai pôr nos comentários lá, nunca se investiu tanto no Brasil. É verdade, teve muita entrada de capital internacional em outros setores, mas não no mercado imobiliário. Só esse parênteses que eu acho importante. Interessante isso, né? Legal. E tem vantagens no Brasil ou não tem nenhuma vantagem? Porque, assim, pelo que a gente está conversando, assim, é só bom pra gente mesmo, né? Se virando aqui com o nosso capital próprio. Cara, eu acho que o Brasil é excelente para ganhar dinheiro, cara. Acho que aqui, se você trabalha pesado, se você acha um nicho certo, eu acho mais fácil ganhar dinheiro aqui. Eu acho que tem muita vantagem no Brasil. Acho que a principal desvantagem do Brasil não é nada do que a gente falou aqui, é a violência. Porque isso é algo que você não tem controle. O resto, meu amigo, você já sabe que é uma zona tributária, tem que ter um bom contador, que é foda os direitos disso, daquilo, você tem que tomar muito cuidado, tem que ser super caxias com relação a isso se você é um investidor sério e quer fazer direito. Mas em termos de oportunidade, cara, o Brasil é excelente, eu acho muito bom. Tem muito problema para resolver no Brasil. Tem muito problema, cara. E falta gente boa mesmo, cara, faltam boas empresas. Tem muita coisa que eu vejo lá fora que nem tem aqui ainda. Eu falo, putz, aqui eu queria ter 48 horas do meu dia para fazer tudo. Tem um monte de coisa que eu vejo. A coisa que eu mais falo é não para oportunidade de negócio, cara.
Sério? para a sociedade, para não sei o que, me ajuda a fazer. Cara, só se eu abandonar minha família, só se eu arrumar mais dia na minha vida, porque não dá. Pelo contrário, o movimento que eu tenho feito é de focar mais no que eu estou fazendo, porque o que tem de oportunidade no Brasil... Então, se eu estou passando a impressão que eu acho que o Brasil é ruim, eu quero deixar claro que eu não acho, não. Eu acho que, na verdade, tanto que eu estou aqui porque eu quero. Vocês concordam comigo? Eu poderia, se a minha empresa ela atua no mundo inteiro, eu estava em Londres, e só 20% da minha receita vem do Brasil, mas eu moro aqui, tem algum motivo para isso. Não é só porque eu sou brasileiro. Minha mulher nem brasileira é, pô. Meu filho não nasceu no Brasil. Então, eu poderia estar morando fora também. Mas é uma opção minha, porque eu acredito que tem coisas boas aqui também para a gente ter. Talvez para quem está lá fora, vir para cá seja ruim, mas para quem está aqui, conhece as nuances do Brasil e sabe como atuar, talvez seja até melhor do que ir lá para fora. É que ele tem um gingado do Brasil já, né? Já sabe Mas, sambar para lá e para cá. O cara mete o Fla-Flu no meio do episódio aqui, fazer uma analogia, é brasileiro, pô. Não, mas eu vou falar, tinha um vizinho meu, o Conrad, um abraço pro Conrad, tá morando em Barcelona hoje em dia. Ele, quando eu cheguei do Brasil e eu morava lá, ele falou assim, cara, não entendo. Um cara boa gente pra caramba, São Paulino, que nem eu. Falei assim, mas por que trabalha na DHL? Um abraço pra ele. Mas por que você veio pro Brasil? Porra, cara. Você morava em Londres, cara. Por quê? Porque eu falei, cara, o Brasil é foda, mas tem muita coisa boa também de saúde. Se você ganha bem, então aí você vive muito bem no Brasil. Então tem vários benefícios, tal. E beleza, passou-se o tempo. Há uns 3 anos atrás, ele me mandou uma mensagem. Falou, lembra que eu te falava isso aqui? Ele tá morando na Alemanha na época, cara. Ele não aguentou morar na Alemanha, foi morar depois, assim, trabalhou lá, foi super bem e tal, mas ele teve a chance de ir para a Espanha, foi para a Espanha, cara. Porque na Espanha ele ficou muito mais fácil lá. Mas mesmo assim, até hoje ele fala, cara, eu tô aqui, tô feliz, gosto, mas eu entendo porque você voltou pro Brasil. Né? Tem uma pessoa que trabalha na nossa equipe também, que trabalhava em Londres, o Léo, que veio recentemente de lá para cá. Ele morou 4 anos lá em Londres, 2 filhas de 6 anos de idade, ficou 4 ou 5 anos lá. Ele escolheu voltar para o Brasil. Está em Campinas hoje, morava em Londres e está lá em Campinas. E eu falei com ele, cara, esses dias eu falei com ele. A gente estava falando e ele falou, puta, Campinas é bom pra caralho, né, cara? É bom. É meio que uma bolha de segurança, você consegue viver bem, você tem acesso a uma série de coisas, o aeroporto está perto, São Paulo está perto. Eu não sei a sua cidade, mas eu gosto de Campinas, eu moro em Campinas, né? Eu estou baseado lá hoje em dia. Eu acho uma maravilha, cara. Moro bem, vivo bem. O Brasil é uma maravilha para essas coisas. O maior problema do Brasil é a violência. Isso eu concordo. Agora, são coisas que a gente não consegue controlar, né? Agora o resto, cara. Mas tem locais e locais também, né? Por exemplo, violência vai existir em qualquer lugar também. Vai existir em qualquer lugar. Ué, roubaram meu celular andando de bike em Londres, falando com a minha mulher, assim. Em Londres? Em Londres. Eu tava indo embora a pé para casa, que eu tinha uma casa lá, uma casa que eu ficava viajando muito, né, antes da pandemia. E aí, eu falando com ela, o cara passou de bike e levou da minha mão, cara, pro celular. Ô, louco, tá parecendo o Brasil, velho. Aqui também roubaram eu. Eu consegui, eu sou bi já, cara. Mais uma, eu peço música no Fantástico, cara. É verdade. Aqui tá em alta o pessoal passar assim. Tá na moda. Você que tava me comentando, né? Que o Rodrigo, antigamente, ele trabalhava com intercâmbio, né? Viajava pra Inglaterra e França muitas vezes por ano. Tanto que aprendeu a falar francês, né? De Caraca. E ele falou que ele se sentia inseguro na França, né? Eu não me sentia muito seguro na França, não. Mas quando você foi a última vez? Nossa, eu acho que faz uns 6 anos, mais ou menos. Tá bem pior. Tá bem pior? 5 não, anos. tá. Ele falou, eu vou pra Paris porque a gente tem um grande evento em setembro. Eu não gosto de ir pra Paris, cara. Eu andava na rua preocupado. As pessoas ficam tentando te vender, te assediar o tempo todo. Tem muito imigrante, parece, lá. Se entrar no metrô, vão meter a mão no teu bolso pra pegar alguma coisa. Tem placa de pickpocket em todo lugar. O pessoal vende essa ideia. Piorou né? muito, cara. Piorou muito. O pessoal vende essa ideia de segurança, mas não é tanto assim. Cidades grandes é difícil. Não é, cara, é normal. A violência vai ter. Obviamente, Londres é muito mais seguro do que São Paulo. Não tem o que falar. Sim. Mas, enfim, tem suas vantagens também. Pô, eu queria perguntar também, né, sobre o Gustavo na vida dele, né, como investidor imobiliário, né? Porque, pô, se ele conhece o mundo inteiro, onde ele tá investindo, né? No Brasil, cara. Estamos falando mal do Brasil, tem que falar bem do Brasil. O Brasil tá barato, tá olhar bom, pra cara. onde todo mundo não tá olhando. Ele falou assim, ninguém tá olhando pro Brasil, vou ganhar sozinho. Não, mas eu vou falar pra vocês, cara. Eu mostrei os meus investimentos, eu tava em Miami ano passado, e tem um grande amigo meu, chama Léo Sanches também. E ele tá falando, e aí, o que você tá fazendo na PF? O que você tá pondo dinheiro? Eu falei, cara, bolsa eu só me fudi, cara. Não põe dinheiro em bolsa, não faço isso mais e tal. Sou ruim, cara, sou ruim. Não entendo, sou ruim. Falei, tô investindo em imóvel, cara. Investindo em imóvel, fazendo aluguel de curta temporada, tal. Tô com esse portfólio aqui, tal. E aí você pega pelo Airbnb, você clicar em informações, você consegue ver qual que é o ticket médio, você consegue ver qual que é a vacância, tal.
Isso eu tava em Miami com ele, cara. Ele olhou, falou, cara, você tem esse número e tá auditado pelo Airbnb, né? Então é realmente isso aqui. Eu falei, então tá errado, eu falei pra ele, porque tem uns 2 ou 3 imóveis meus que estão alugados por fora. Um cara que vieram lá, que fizeram por fora, e o cara era brother lá dos caras que tocam pra impressão e alugaram. Então é melhor do que isso, um pouquinho melhor que isso. Passou 3 semanas, ele desembarcou em Campinas para entender a operação, para ver, para entender o resultado, para entender por que estava dando isso aqui. Né? Isso aconteceu de fato, né, ano passado. E então, assim, eu tenho investido em imóvel, cara. Eu acho que é uma tendência muito boa essa questão de aluguel de curta temporada. Eu acho que se você aprender a fazer como investimento, eu acho uma boa. Eu gosto. A gente vai ter que trazer o Gustavo para falar de Airbnb só, né, mano? Pra ele contar essas histórias dele aí, né? Comprando esses apartamentos e fazendo essa rentabilidade. Me dá mais 6 meses, eu volto, porque eu vou ter uma novidade, eu acho, em 6 meses. Por conta desse investidor internacional. Tem um investidor internacional no Brasil, pronto. Aí, ó. Ah lá. Tá fazendo Airbnb. Mas é porque ele encontrou uma oportunidade específica Exato, de cara. alguém que já Conhece conhece o Brasil. alguém. O cara que é um gringo que não conhece falar nem português, tá ferrado esse cara, não vai vir. Aham. É um cara que eu conheço desde 2010, já foi na minha casa em Londres, já fizemos um monte de coisa junto. Já é Então, brother, já. Cobrem a gente aí daqui 6 meses pra chamar o Gustavo de novo. Se tudo correr bem, cara, Pra gente saber se deu certo. vai ter umas novidades bem legais, cara. Se eu conseguir ter saúde pra fazer tudo que eu tô querendo fazer, vamos ver. Vai dar bom, vai dar bom. É isso aí, né? Da hora. Tivemos um panorama grande aqui hoje, hein? Hoje foi massa. Eu queria Falei perguntar muito. mais uma aqui também, Então velho. bora, Só pra ter certeza, né? Mas assim, porra, vamos Mas lá. você tem certeza que o Brasil não é uma... Não, é outra. Eu quero saber, assim, se você pudesse realmente escolher um país, né? Claro, assim, a gente tá falando como pessoa física, mas você lida com incorporadoras e tudo, grandes fundos e tudo mais. Que país você acha que tá no foco? Seria a Índia realmente que você Seria. tava falando? Para onde a gente tem que voltar nossos olhares? A distância é muito grande, seria a Índia, com certeza. Nada é igual, cara. Seria a Índia. Com todas as dificuldades. Eu não tô falando pro cara entrar no avião aqui, lá, comprar terra e fazer. Não tô falando pra fazer isso. Não, mas Mas pela se eu- tendência... Mas se eu tivesse que começar agora, jovem, empreender num país, eu ia pra Índia. Pegava avião e ia pra Índia, cara. De verdade, ia pra lá. Viveria lá 5 anos da minha vida. Puta, não é igual ao Brasil, não é. Eu concordo, não é E ele fácil. tá falando a verdade, porque foi pra Inglaterra fazer Ele isso, fez né? isso. Uns anos atrás, né? Eu iria pra Índia, sem brincadeira, cara. É muito interessante. E o que tem de legal é que, pra nós que somos do Ocidente, eles recebem a gente muito bem, né? Eles te tratam bem, você consegue ter esse espaço para crescer, eles respeitam você, eles dão espaço para você ser. Então, eu acho que ninguém está falando disso. Se eu fosse jovem aí, eu aprenderia muito sobre inteligência artificial, pegaria um avião e ia passar uma temporada na Índia, cara, porque eu acho que a Índia vai... Não tem como dar muito errado, não, assim, sabe? Não consigo ver... Tem o conflito potencial com a China, mas puta, eu não vejo que eles são rivais, né? Eles Pela não- onda de crescimento, né? O cara tem que errar muito ainda tem pra não que errar conseguir... muito, cara. É difícil errar tanto. E se errar tanto lá, imagina o resto, como é que vai acontecer, né? Então, melhor estar lá. Legal. E pra fechar aqui também, né? O que você acha que a gente pode esperar aí de 2024 de uma maneira geral, né? O que a gente pode esperar desse ano? O mercado vai estar um pouco mais aquecido, tanto no Brasil como lá fora, boas perspectivas. O que você está sentindo aí, né, de tudo que você vivencia no seu dia a dia? Cara, tem uma coisa que todo mundo fala do Brasil e é verdade, né? Nem o passado é certo, né? Então, imagina falar do futuro, né? Mas eu vou tentar dizer que eu acho que 2024 nós vamos ver um mercado imobiliário mais aquecido no Brasil. Eu acho que a questão dos lançamentos eles vão voltar gradualmente, já no primeiro semestre, que isso aconteça. O segundo semestre do ano passado não foi tão ruim quanto eu esperava, foi melhor. E eu acho que a tendência é a gente melhorar bem nesse ano de 2024. Ter uma melhora de lançamentos do mercado residencial e mercado de loteamentos. Eu acredito nesse caminho, sim. Acho que os preços estão estabilizados em termos de INCC. Isso é uma coisa boa, né? Que as pessoas às vezes esquecem, né? Mas isso impacta porque você bagunça preço pra caramba. E com a curva de juros caindo meio ponto a cada reunião do Copom, isso tende a impactar a taxa de juros imobiliária muito provavelmente metade lá por abril, maio, até segundo semestre com certeza. E cada vez que você tiver um corte na taxa de juros, você vai ver algo melhorar. E esse governo ele é muito, pelo menos até agora tem sido muito vocacional não, verbal, como é que fala isso? Tem falado muito do Minha Casa Minha Vida, né? Realmente mudou a faixa, está tentando fazer coisas ali. Então, acho que esse mercado vai aquecer também mais por conta de subsídios do governo e ações do governo. Então, tudo, é um bom né? momento. Acaba alimentando tudo. Então, eu tô, bom, Otimista. madeira, otimista, diria.
Otimista. Levemente Boa. otimista. Levemente otimista. Não, da hora. E próximos eventos aí do GRI que você possa abrir pra galera? Só pra gente ter uma ideia, Legal. pelo menos, né? Aonde que Claro, vai claro. acontecer, como que funciona. Cara, o evento mais legal que a gente faz mesmo chama Chairman's Retreat, que é em St. Moritz, agora nos dias... Na semana do dia 16, 17, que eu tô indo para esse evento agora na Suíça, em janeiro. Convido a me seguir no Instagram ali, eu vou tentar fazer alguns resumos do que está sendo discutido ali. Eu costumo dizer que eu vou ali, cara, que ali tem gente do mundo inteiro, são só 130 caras. Pra você ter uma ideia, o cara para estar ali, só para ele entrar ali, ele paga 10 mil euros. Tá? Não é qualquer um. Esse cara para entrar ali. Então, os caras vão com o jatinho deles, os caras ficam ali 4 dias fechados num puto hotel, vão esquiar, tomar um vinho à noite e tal, mas conversam muito de negócio, né? E todas as tendências que a gente sente dali para onde é que o mundo está indo, eu consigo pegar muita coisa ali. Pretendo trazer um pouco de um resumo, até porque eu faço só em português no Instagram, para não dar problema lá fora, né? Que os membros lá não... e o pessoal daqui gosta mais, eu acredito. Então esse é um evento importante, que é fora do Brasil. Depois tem um evento grande em fevereiro em Londres também, que é meio europeu. E no Brasil a gente tem os eventos setoriais nossos, né? Tem um evento especificamente de escritórios, um de loteamentos, um de shopping, um de hotéis, enfim, por aí vai. Um de residencial para renda, tem um de fundos imobiliários. Dá uma entradinha no nosso site lá, grclub.org, grclub com bemudo.org. Tem todas as informações. Meu Instagram é @GustavoFavaron também. Sempre tá atento para responder. Porra. Muito legal. Como que a gente faz pra participar de um desses sem ter um jatinho? Pô, vai aqui em São Paulo, aqui do lado. Dá pra vocês verem. Tem muita coisa aqui em São Paulo. Quando que vai ser o próximo aqui em São Paulo? Março. Março. Legal. Tomar um café lá. Já mandar um WhatsApp lá. Boa. Tô com vontade de conhecer, velho. Não, A gente vamos vai lá. fazer igual ele fez no estádio lá em Doha. Lá. A gente vai entrando, vai achar Vai um entrando, lugarzinho falar ali, com o Gustavo. de não, repente, se alguém falar, fala, não, eu sou amigão do Gustavo. de repente a gente vai estar lá na sala do A Sheik gente só lá. entrevista os CEOs lá Não, e beleza. a gente podia montar um podcast lá, vocês conversam com os caras lá. Pronto, a gente Aí, faz um ó, teste pronto. lá. Seria da hora. Seria muito bom. Legal. Da hora. É isso aí, galera. Gustavão, mas- queria só pedir para você deixar uma mensagem final eu para o ia nosso falar público isso. aí. Cara, agradecer aí, dizer que a gente tenta explorar um pouco todas as ideias aí. Não sou dono da verdade, mas estou aqui para discutir, para aprender também com todo mundo. E agradecer quem chegou até o final, que teve paciência de ouvir a gente. Viajei em tantas ideias aí. E desejar um bom 2024 para todo mundo aí, com muita saúde em primeiro lugar. O resto a gente dá um jeito. Isso Boa, aí. E boa. se você chegou até aqui, comenta, compartilha, Se manda tem pros alguma amigos. dúvida aí de algum dos países que a gente comentou, como vai afetar o Brasil em diversos aspectos, vocês viram que aqui tem experiência, né? Ele tem Sim. contato com diversas empresas no mundo inteiro, então não perde essa oportunidade, E né? o que ele trouxe aqui, cara, é coisas discutidas ali em alto nível, né? Então, cara, o conteúdo aqui devia ser pago. Acho que eu vou pôr vou pôr um Vamos check-out cobrar. no final ali. Vamos abrir o carrinho. Vamos abrir o carrinho. Boa. Mas é isso aí, galera. A gente quer sempre trazer novidades, trazer atualidades para você poder investir melhor, poder sustentar melhor sua família, né? E poder colocar o seu dinheiro na melhor maneira, né? É isso. Sabendo analisar. Expandir a porque- consciência aí, né, expandir galera? a consciência. Então, esse foi mais um Mikasa. É isso Valeu. aí. Até a Obrigado. próxima semana e tchau. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, valeu. 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 Boa.